aqui. Então, muito boa noite a todos, boa noite àqueles que chegaram agora. Nós acabamos de assistir a Vibração de Amor e de Cura, conduzida pelo José Carlos, e temos a honra essa noite de receber este jovem médico, o Dr. Adriano Miura, que vai falar conosco sobre medicina integrativa. Então, como todos sabem, ele não veio aqui para fazer uma palestra, ele veio para bater papo conosco, para falar sobre a sua área, né? Então, vocês fiquem à vontade, se no decorrer da fala dele tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, eu só peço a gentileza de levantarem a mãozinha, né? E, doutor Adriano, você não se preocupe em olhar para essas mãozinhas, que eu vou organizando para você e vou te colocando, tá? Cada um que queira falar contigo. Seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é toda sua. Primeiramente, queria agradecer o convite de todos. É uma oportunidade muito positiva poder estar aqui perante a vocês, podendo estar dividindo um pouco desse conhecimento que eu adquiri nos meus anos de estudo. Ouvindo desculpa a intimidade, Zé, mas a sua oração, cara, eu fiquei refletindo muito sobre o que você ia dizendo, não apenas sobre os nomes, mas as coisas que vocês iam dizendo. E compreender de uma forma lógica e prática o que a fala do Zé é muito legal. E aí, o meu objetivo hoje é justamente explicar para vocês a saúde. Mas não a saúde médica, aquela saúde que você vai no hospital, não. É o que a gente chama de saúde integrativa, essa saúde maior. E aí, quando a gente dá essa fala de saúde integrativa, essa saúde como um todo, aí vale uma pergunta, uma boa reflexão até. Onde a nossa oração entra? Onde a nossa oração entra na nossa saúde? Como é que ela funciona? E aí foi muito interessante falar sobre a energia, a conexão com o nosso superior e sim energizar o nosso corpo. E ouvindo tudo isso, eu falei, cara, eu vou ser sincero, eu montei o material de uma forma e ouvindo o Zé explicar, eu falei, pô, deixa eu mudar um negocinho aqui, só deixa eu trocar a ordem para começar a explicar primeiramente aquilo que ele falou. E aí vocês vão entender de uma forma lógica, prática, biológica. Eu gosto muito desse termo. Como uma oração pode ajudar na saúde de uma pessoa. E aí você vai falar, cara, isso faz sentido. E aí a gente vai começar a entender o que é a saúde integrativa, para aí sim a gente entender o que é a medicina integrativa. E com certeza, gente, pensando nessa definição de saúde integrativa, uma oração é muito, muito, muito bem-vinda na saúde de todos. Na saúde de todos. Isso é algo maravilhoso. Um dos grandes enigmas da medicina é justamente não saber explicar isso. Como a pessoa estava ali, perante a medicina, ela estava considerada que ela ia morrer. E o que fez aquela pessoa sair daquele lugar? E aí eles começam a falar de fé, de oração e de tudo mais. Os médicos, de uma forma geral, eles veem isso na prática deles. Eles reconhecem. Mesmo que alguns não acreditem, eles falam, ok, alguma coisa aconteceu ali que eu não tenho a noção do que é, e isso salvou aquela pessoa. E com certeza, o que o Zé conduziu hoje é um grande passo em direção à saúde das pessoas. E aí alguns podem falar, mas Adriano, você nem conhece, você nem tá lá, você nem viu, e eu falo, você não precisa. Mas o fato de você colocar uma energia, uma intenção para com o outro, sim, você já promove tanto a saúde desta pessoa quanto a sua própria. Isso é algo maravilhoso, isso é fantástico. E mais uma vez um prazer estar aqui promovendo a saúde, de fato, a saúde como um todo, e esse grupo, como qualquer pessoa da área da saúde, ok, vocês fazem exatamente a mesma coisa. De uma forma diferente, de um meio diferente, mas vocês promovem a saúde das pessoas. Isso vocês podem ter certeza absoluta. E eu, mais uma vez, é um prazer poder estar aqui, poder explicar tudo isso para vocês. E aí vocês falam, ok, é isso que eu faço. E vocês podem bater no peito e terem muito orgulho disso. Renato, uma pergunta rápida. Eu consigo colocar alguns slides aqui ou eu não? Eu estou tentando aqui, tá escrito Tá. disable. Se você trata bem do Zoom, eu te coloco como co-host e você consegue compartilhar. Ok, você pode me colocar então como... Já.
Ok, muito obrigado. Vai ser mais fácil ilustrar para vocês. Prontinho, já está. Prontinho, muito obrigado. Prontinho. Vamos lá, então. Vai ser um prazer mostrar isso aqui para vocês. Bom, meu nome, então, Adriano Miura. Não me apresentei totalmente, né? Eu trabalho com o conceito de saúde integrativa e vim fazer uma palestra para vocês, então, falando sobre a saúde, a medicina integrativa. Bom, eu sou formado, então, na Unifesp, certo? Em 2016, 2006 até 2009. Em 2010, eu fiz a minha pós-graduação e comecei a trabalhar com geriatria e gerontologia. Eu comecei a trabalhar com idosos. E aí foi muito interessante, porque dentro desse trabalho, vamos dizer assim, eu apanhei um pouquinho, vai, com as coisas que eu tinha que fazer, porque eu gostava de muitas coisas e era muito difícil poder ajudar a entender todas as coisas de uma forma mais complexa. E eu sentia muita falta disso. Então a gente via tudo de uma forma muito segmentada. Então é isso, depois isso, depois isso. Eu, como sou formado em fisioterapia, eu acabei não falando, mas assim, eu comecei a ver a parte física, como todo bom fisioterapeuta. E aí eu comecei com as minhas formações complementares. E aí eu fui estudar uma série de técnicas da parte física: quiropraxia, liberação muscular, bandagem, pilates, estabilização, osteopatia, todos os tipos de terapia para a parte física. E eu estudei tudo isso e eu começava a atender alguns pacientes. E alguns pacientes eu tinha resultados muito bons. Em outros pacientes eu tinha um resultado nenhum. E aí, conversando com um paciente, um grande amigo meu, com o professor, Jules, ele falou para mim assim: Adriano, as questões emocionais. Eu falei para ele, na minha época, na minha ignorância: manda pro psicólogo, pro psiquiatra, tá tudo certo, né? A gente resolve lá. Ele pegou e falou bem assim para mim: não é bem assim, Adriano. E eu, continuando tendo os meus insucessos com esses pacientes, falei: ok, vou fazer o seguinte, vou estudar as partes emocionais. E aí você vai para um outro mundo completamente diferente. E aí a gente vai para microfisioterapia, nova medicina germânica, vai entender sobre ciclos, hipnose, desenho humano. É uma outra realidade, é um negócio muito doido, mas muito divertido. E eu comecei a atuar e eu comecei a ver tanto a questão física quanto a emocional. E aí depois eu vi a importância das técnicas integrativas. E hoje, poder então integrar e compreender tudo isso. E o meu trabalho, basicamente, hoje eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa, um terapeuta, que trabalha com conceitos de técnicas integrativas. Então, o desafio de integrar todas essas técnicas, mas, na verdade, antes disso, olhar para o paciente de uma forma integrada. Então, vamos lá, vamos começar do termo, então. Medicina integrativa. Hoje eu observo muitos locais que trabalham com a denominação desse nome. A gente faz aqui medicina integrativa. Só que uma das coisas que eu mais questiono é o que significa isso? E, na verdade, não só o que significa, mas qual é a base do conceito por trás disso. Vamos à definição da palavra mesmo, a semântica. Então, quando a gente fala em medicina, é um conjunto de conhecimentos relativos à manutenção da saúde como um todo, bem como a prevenção, tratamento e cura das doenças, traumatismos e afecções. Resumindo, então, a medicina ela vai buscar como definição tratar então o indivíduo como um todo, promovendo a saúde dele. E que é então a integrativa, a definição de integral? O integral então significa que o quê? É aquele que se apresenta com todos os seus componentes, propriedades originais. Então, a definição mais lógica da medicina integrativa é aquele profissional que olha para o paciente dele como um todo, reconhecendo todas as partes que envolvem ele. E eu falo, legal, isso é maravilhoso. Só que aí, a partir daí, eu me fiz uma pergunta muito importante. Mas o que é a saúde integrativa? Porque para eu saber tratar o indivíduo como um todo, eu preciso saber quais são as partes que compõem o indivíduo. Para eu saber se eu atuo em todas as partes. Não só atuo em todas as partes, mas atuo integrando todas as partes. E aí eu comecei a buscar entender o que é o conceito de saúde integrativa. Quando a gente vai pesquisar na internet, basicamente fala assim, ó, é o biopsicossocial. Pronto, acabou. É uma definição bem abrangente, mas nada funcional, nada prática, não serve para nada. E aí eu falei, ok, vamos fazer o seguinte, vamos começar a tentar organizar essas coisas. E aí, dentro dos meus estudos, das minhas buscas, eu comecei a observar uma coisa. Eu comecei a entender que, na verdade, o conceito da saúde integrativa, e aí a gente fala só saúde, na verdade, ela segue de um conceito biológico. E eu vou além. Ela segue de um conceito de química, de física e de biologia. Porque são as regras que regem o universo. Então, todos esses princípios são a base para informar a saúde como a doença, como, na verdade, tudo no nosso universo.
Dito isso, então, eu comecei com uma coisa muito simples. A sequência da natureza, que é a sequência de Fibonacci, que é do 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, e assim sucessivamente. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, então é de um universo, você tem um biverso, como Yin e Yang, a dualidade. E de um universo você tem uma trindade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir de uma trindade você tem um pentagrama. E eu comecei a pensar sobre isso. E aí, o que eu pensei? Então, ok, então nós somos uma trindade. Então, como toda trindade, nós temos três partes. Então, uma delas, o corpo físico. Então, o que é a saúde integrativa? Um desses componentes, um desses pilares, é o corpo físico. Qual é o outro? A parte emocional. E a gente fala aqui de parte mental. E a gente tem uma terceira parte, que é a parte da essência, da espiritualidade. O Renato ri, mas é isso daí. Aí vocês vão ver uma coisa que é muito interessante. Você nem A gente vai imagina olhar. porque eu estou rindo, viu, Miura? Não, mas enfim, vocês vão ver uma coisa Você que é muito nem... legal. Tudo É, se conecta. Tudo se conecta. É algo maravilhoso. Porque é a natureza. A natureza ela é perfeita. Então, se a gente entende os conceitos que embasam a natureza, na verdade tudo vai fazer muito sentido. E eu já vou avisando para vocês, eu vou explicar isso tudo de uma forma muito física, tá? Muito biológica, muito natural, química e física. E vai ser maravilhoso. Então, isso é a trindade. Então, o físico, o emocional e a essência, a espiritualidade. Mas de uma trindade, você tem o quê? Um penta. Então, a pergunta próxima é, o que conecta cada uma dessas extremidades? E a resposta, energia. A energia que conecta tudo isso. Então, na verdade, quando você olha para o indivíduo, cada um aqui, o Zé, o Renato, o Denis, a Miriam, o Antônio, e assim sucessivamente, vocês são exatamente isso. Então, um corpo físico, com uma questão, com uma emoção, uma mente consciente, com uma espiritualidade. E o que conecta vocês é a energia vital, de uma forma geral. Então, isso é o indivíduo. Só que vocês não estão no espaço, vocês estão na Terra. E a gente vai falar que vocês estão aonde? No ambiente. Certo? E o que é legal, então? Quando a gente olha, então, o corpo físico, lembra de uma biverso, você tem uma trindade. A origem embrionária do corpo físico. Nós somos formados a partir de três folhetos embrionários. São eles o endoderma, a ectoderma, o endoderma e o mesoderma. Então, sempre a trindade. Isso nunca vai falhar. Como quando você vai para o emocional, você vai também dividir em três partes: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Já vou avisando, não se preocupem, eu vou explicar cada um deles para vocês de uma forma bem lógica e vocês vão entender exatamente como é que tudo faz sentido. E quando a gente olha para a nossa essência, a nossa espiritualidade, ela também é dividida em três partes. Aí eu chamo de eu superior, perispírito e alma. Ok? A parte etérica da mente é a alma. Pronto, para fazer mais sentido, vocês vão entendendo assim. E a gente está justamente aonde? No ambiente, que a gente chama de epigenética, que basicamente são os fatores ambientais que estimulam como este corpo vai se desenvolver. E a gente divide isso em três partes também: alimentação, poluição e geobiologia. Então, sempre dentro de uma estrutura, você tem uma outra subestrutura. Então, aqui a gente define o nosso penta. Então, na verdade, quando a gente fala da saúde do indivíduo, elas são compostas por 5 partes: físico, emocional, espiritual, energia e ambiente. Então, todas as vezes que a gente olha para o indivíduo, então, de uma forma integrada, a gente tem que olhar para esses 5 componentes. Porque todos eles influenciam diretamente na sua saúde e na sua doença. Vamos para a explicação do Zé, então. Eu troquei os slides só para explicar isso aqui para vocês. Então, vamos começar pela energia. Né? Estamos falando aqui de energia? De uma oração. Então, quando a gente entende, então, a energia, o que a gente entende? Que a energia, basicamente, é o que conecta cada um dos pilares físico, emocional e a espiritualidade. Então, o que eu falo aqui que é energia? Energia, gente, é basicamente qualquer coisa. Por exemplo, uma fala é uma energia. Um pensamento é uma energia. Um toque é uma energia. O som, uma frequência, é uma energia. Como quando você fala algo para alguém, é uma energia que você está colocando ali. Vou dar um exemplo prático. Você já viu aquele estudo da plantinha, onde você pega duas plantinhas, para uma você fala coisas boas e para outra você fala coisas ruins?
sim. O que acontece com cada uma delas? Vocês sabem a resposta. Uma morre e a outra floresce. Por quê? Porque é energia que vibra através da sua intenção, através da vibração do som. E aí eu vou além. Aonde essa energia ela se concentra, Adriano? E a resposta é na água. Não sei se vocês já viram falar da pesquisa do Sr. Masaru Emoto, que era um japonês, e ele tirava foto da água quando ele congelava e ele colocava fala na água. Então a água, ela capta a energia que você coloca nela. Eu falo que a água é como nenhum papel. Você consegue escrever o que você quiser nesse papel. E você pode colocar tanto coisas boas quanto coisas ruins. Quando você fala coisas ruins para a plantinha, na verdade, essa informação energética, ela vai para a água da planta. E se você parar para pensar, exemplo bom, quantos por cento de um adulto é de água? E a resposta, 70%. Então, 70% dessa impactação vem pela forma de energia. Como você emite. Por isso que se vocês emitem boas energias, é que nem a plantinha. A pessoa vai curar, a plantinha vai crescer. Exemplos, então. Qual é o objetivo quando a gente vai tratar a energia? Então, o objetivo é basicamente, então, harmonizar o fluxo de energia, liberando onde estiver muito alto e otimizando onde estiver reduzido. Então, a gente vai harmonizar essas energias. Um exemplo disso são os chakras que a gente tem. Então, tem lugares onde a energia está muito forte e outras onde ela está muito baixa. E essa descompensação gera problemas de saúde. Então, uma das funções, quando a gente vai buscar olhar para as questões energéticas do nosso paciente, você vai buscar justamente isso, harmonizar elas. E a segunda coisa que vocês fazem é o quê? Energizar o sistema. Energia vital. É isso que a gente faz. Vamos dar um exemplo bom, então. Algumas técnicas. Por exemplo, a energia que conecta a espiritualidade ao emocional. Técnicas legais, acupuntura e Rolfing, por exemplo. Acupuntura e Rolfing, para mim, elas trabalham essencialmente no campo energético, onde elas conectam essas informações. A fáscia muscular, fáscia tecidual, todo o tecido de revestimento é uma fáscia, ele carrega a memória. E ele promove a energia, a transição da energia de um tecido para o outro. Então, para mim, hoje, a fáscia, a acupuntura e o Rolfing trabalham essencialmente na relação entre essência e emocional. Quando a gente fala de oração, reiki, biomagnetismo, frequências, a gente vai falar da conexão entre a essência, a espiritualidade e o corpo físico. E aquela fala do Zé foi maravilhosa, foi cirúrgica. Vamos orar para promover a energia, para que essas pessoas curem o corpo delas, se conectando com a espiritualidade delas. E é exatamente isso que você faz. Eu só estou te explicando de uma forma lógica, mas vocês fazem isso daqui. Eu posso falar para vocês que, essencialmente, nos trabalhos de vocês, vocês vão trabalhar justamente a conexão entre a espiritualidade do indivíduo e o corpo físico dele. Você vai energizar isso. É como uma sessão de reiki. É como uma sessão de biomagnetismo, onde, no caso, no biomagnetismo, você vai alinhar e harmonizar essas energias. No caso, reiki, oração e frequência, som, você vai energizar, a energia vital. Então, vocês proporcionam energia vital para essas pessoas. De uma forma bem simples, essa é a resposta. Para que eles se conectem à essência deles e o corpo físico deles reaja também. Maravilhoso o trabalho de vocês. Vocês são profissionais da área da saúde. E não precisam ter um diploma para isso. De fato, não precisa. Vocês se proporcionam tão bem ao próximo como qualquer outro profissional da área da saúde. Que vocês tenham a paz, a tranquilidade e a consciência de saberem isso. Isso. E isso é ciência. Isso é muito legal, isso é muito positivo. O mundo precisa disso, de boas energias. O mundo tá num processo meio caótico. E faz sentido, por um algo maior. Mas sim, isso é fundamental. E mais do que nunca, nos próximos, já vou avisando, nos próximos 3 anos e meio vai ser muita oração, tá? Já vou avisando. Vai ser muita oração, porque vai ser muita paulada. E vai ser uma atrás da outra. Eu já tô avisando. Então, agradeço pela contribuição de vocês e continuem. Vai ser bom no final, eu garanto. E para finalizar, uma parte que é bem legal. O corpo físico com a parte emocional. E aqui a gente fala do toque epidérmico, a microfisioterapia e o barra de axis. Uma coisa aqui que é muito legal e eu vou mostrar isso para vocês esse conceito.
o emocional com o físico, a gente fala que tem uma conexão e uma conversa aqui. E o grande desafio é que quando a energia ela flui de um tecido para o outro, por onde ela acessa? E no caso aqui, a gente vai falar que é pela epiderme. E a gente vai entender isso na parte física. E aí vocês vão conectar todas as informações e tudo vai fazer muito mais sentido. Eu comecei por aqui por causa do Zé, mas a gente vai entender no meio do processo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Adriano, Sim, perdão, pode te chamar de Adriano? claro. Fica em Tá. casa, senhor. Então, antes de você passar para frente, deixa eu colocar Claro. você em sintonia com o meu sorriso aqui. Quando você começou a falar sobre a oração que o Zé conduziu, já me chamou bastante atenção, porque, obviamente, nós não esperávamos, né, você tão ligado nessa área. E aí, não só o José, como uma grande maioria das pessoas que estão aqui na sala hoje, nós estudamos uma escola de filosofia. E essa imagem que você nos trouxe do triângulo, e essa trindade da espiritualidade, do físico e da mente, é uma aula básica da escola. É uma aula básica. Tanto é que, em todos os níveis da escola, a gente sempre conversa assim: vamos de novo lá para o triângulo, porque o triângulo é você, é o teu corpo, é a tua constituição, né? A diferença, vou te dar um spoiler aqui, é que a gente coloca no centro desse triângulo a nossa consciência. E Ok. você usou, inclusive, essa expressão, né? Então, eu comecei a sorrir porque eu estava vendo você dar uma aula da escola de filosofia aqui para nós, né? E por isso o José conduziu da forma que ele conduziu também, né? Então, tenho certeza que nós vamos aproveitar muito essa noite contigo. Tenho certeza. Por favor, pode É um prazer, de verdade. E aí, Renato, você falando isso é uma das coisas que eu mais tenho certeza dentro de mim, de tudo que eu já estudei. E é a sensação de sempre estar vendo a mesma coisa. É um constante ver a mesma coisa. A- Algumas palavras são diferentes, mas a base sempre é a mesma. Por quê? A gente saiu de um mesmo lugar, Uhum. de um mesmo criador, de uma mesma origem, do universo. E aí vocês podem entender como Big Bang, como Deus, como vocês quiserem. É só um nome. Mas uma coisa que eu percebi, tudo saiu de um lugar. Então tudo tem que respeitar essa regra inicial. Esse primórdio, é isso. Então é muito interessante, porque não importa para onde você for. Se tiver esses conceitos, você está no caminho certo. Eu falo que assim, quando eu vou estudar uma técnica nova, eu nunca vi na vida. Eu vou lá, vou ver o curso. O que eu observo? Eu vou ver o que o cara vai falando. Por quê? Eu percebo que assim, se você sai do corpo, você tem que voltar para o corpo. Você tem que ir para fisiologia, você tem que ir para embriologia, você tem que ir para anatomia. Quando o cara começa a falar, ele começa a devagar e começa a se afastar disso, eu já fico com 3 pés atrás. Falo, esse cara tá viajando na maionese. Literalmente, ele tá indo para onde ele não devia. Mas quando ele começa a explicar o negócio começa a fazer sentido, é impressionante. A sensação que eu tenho é que no final eu tô ouvindo a mesma coisa. E eu falo, eu sou um cara que eu consigo aprender muitas coisas diferentes. Porque, na verdade, na minha cabeça, todas elas são iguais. Todas elas seguem as mesmas regras. As regras do universo. E aí, isso que você falou, Renato, eu gostaria até que vocês fizessem essa reflexão. Olha para o conhecimento que vocês têm na escola, nesse conceito, nessa filosofia, nesse modo de pensar. Lembra, a definição de filosofia é justamente isso. É um modo de pensar. Para e olha para isso e expande isso. E quando eu digo expandir isso, olha para a natureza. Olha para a sociedade. E aí, quando eu falo da sociedade, olha o seguinte aspecto, essa análise é boa. O quanto a natureza, que é a, é a é a estruturação, é a materialização dessa consciência que funciona, por isso que ela está aqui há bilhões de anos. E olha nós como seres humanos, para onde a gente está caminhando, que a gente está cada vez mais se afastando dessa biologia. E aí você começa a observar e você vê o que deu certo, tá aí, é a natureza. A gente não está indo para o lado que deu certo. E aí você começa a confrontar no seguinte princípio, você começa a questionar, só refletir. Uma crença, algo que a sociedade diz que você tem que ser. Será que isso é biológico?
Por isso que eu falo para os meus pacientes, eu não vou discutir ética com você, eu não vou discutir valores, eu vou discutir a biologia. Por quê? Porque a biologia vale para todo ser vivo. Não importa onde ele nasceu, não importa se ele tem 2 pernas, 3 pernas ou 5 pernas. A biologia é a mesma, porque todo mundo saiu do mesmo universo. E é por isso que quando eu falo que a gente vai passar por situações muito difíceis, é porque nós, como ser vivo, biológico, a gente está indo totalmente contra a nossa biologia. A gente está sendo contraproducente, a gente está se autodestruindo. E é por isso que sim, vai ter que ter muita oração. Para quê? Para botar a mente no eixo, porque está pro outro lado. E pro outro lado é morte, é extinção da espécie. Tudo que não deu certo morreu, o que deu certo continua vivo. Essa é a resposta biológica. Isso é biologia, isso é muito legal. E aí, mais uma vez, Renato, tudo o que vocês aprendem é biológico. Eu garanto para você. Eu garanto para você. Isso é libertador, porque quando as pessoas me perguntam, Adriano, você acredita em Deus? Eu viro e falo para ele assim, ó, eu acho que Deus é uma palavra que é usada muito na parte religiosa, então eu não gosto de usar Deus. Mas por um preconceito sobre a palavra, mas eu gosto de falar que assim, existe uma consciência maior que rege tudo isso. E eu acredito nessa consciência. E é o que é essa consciência? Ela é biológica. De uma forma bem prática, é o seu DNA. O seu DNA tem tudo isso. O seu DNA é a soma de 5,3 bilhões de anos de evolução, desde a primeira bactéria até hoje. E essa inteligência que existe desde a primeira bactéria é o que conduz você à vida até hoje. E é muito simples. O que não deu certo morreu. Então, esse código genético sabe todos os caminhos que deram certo. Por que eu tenho certeza disso? Porque você está vivo. Porque se não tivesse dado certo, você teria morrido. Como os dinossauros. E aí aquilo que eu falo é biológico. Eu acredito na biologia. Por quê? Não, É pragmático. a maravilha, Adriano, dessa parte biológica é que ela não é um dogma, Não. né? Essa aqui é a Ela parte mais legal. isso, Ela é pragmática. O que é é pragmática? pragmática. Pragmática é quando é assim, ó. É. Por quê? Porque é. É que nem gravidade. Se eu soltar, vai cair. Pronto, você pode brigar com a gravidade, você pode reclamar da gravidade, mas se eu soltar um lápis aqui, ele vai cair. Então é assim, eu falo que é assim, ou você aceita. Você não tem escolha. E é justamente isso. A gente não precisa ir contra a nossa biologia, muito pelo contrário, ela é a prova daquilo que deu certo. Então, o desafio agora é a gente, de fato, voltar para a nossa biologia. E aí, por isso que a gente entender todos esses componentes, entender a nossa origem, como a gente realmente funciona. Isso é fundamental. Uma das coisas que eu mais observo na minha prática clínica. Eu falo para as pessoas, teve uma vez eu fui dar uma palestra de um curso, foi muito interessante. Eu cheguei e dei uma aula, assim, muito técnica. O pessoal ficou coçando a cabeça, falou, ok, esse negócio é bem difícil. Eu falei, é. Aí chegou o pessoal na hora da prática e falou assim, Adriano, o que você me aconselha a estudar? Eu peguei e falei assim, o que eu te aconselho a estudar? Fácil. Fisiologia, anatomia, embriologia, biomecânica. Acabou. Aí a pessoa ficou olhando pra minha cara, tipo, não é nenhum curso. Eu falei assim, não, você vai aprender o básico. Porque é a base. Se você não sabe o básico, você não vai conseguir aprender nada. Vai fazer um curso básico. Vai aprender sobre anatomia. Compra um livro de anatomia. Começa a ler um livro de anatomia. Compra um livro de fisiologia. Vou dar um exemplo prático para vocês. Isso é uma boa reflexão sobre a parte do consciente. A gente está aqui como um jogo. Aqui é o jogo da vida, gente. Ou você acha que o videogame copiou isso de algum lugar? É da vida. A vida é igual a um videogame. Todos os jogos que existem, sejam esporte, seja eletrônico, tanto faz. Todos seguem a mesma regra. A regra da vida. Para você jogar qualquer jogo, e não importa o jogo, você precisa saber basicamente 3 coisas. Primeiro, quais são as regras do jogo? Porque se você não sabe as regras, como é que você joga? Não joga. A segunda, qual é o propósito do jogo? Qual é o objetivo? Por exemplo, futebol é você fazer gol. Vôlei é você bater e a bola encostar no campo adversário. Tem que ter um propósito, um objetivo. Senão você vai pegar a bola e ficar andando em círculos. Não tem propósito. E aí a terceira coisa.
Qual a sua função dentro do seu time? Quando você pensa no jogo de futebol, você fala, o objetivo é fazer gol, então vamos fazer gol. Mas você é o goleiro. Então, na verdade, a sua função primária não é fazer gol, é impedir que o time adversário faça gols. Aí você acha que você é o atacante, então você vai lá fazer gol, e aí o seu gol fica sem ninguém. Aí você toma um monte de gol e você perde o jogo. E aí, partindo desse princípio, valem 3 perguntas maravilhosas. Quais são as regras do jogo da vida? Qual o propósito da vida? Nossa, Adriano, profundo, né? Não, não deveria. E a terceira pergunta, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Qual a sua função na Terra? E aí você percebe que você jogou o jogo inteiro da sua vida, a vida inteira, e você não sabe nem o que você está fazendo aqui, nem qual que é o propósito, nem quais são as regras. Aí a pergunta, como você joga o jogo da vida? A resposta, não joga. Você não joga. E aí vocês percebem, mais uma vez, o que eu falei para o Renato. É a mesma coisa para tudo. É a mesma regra, é o mesmo conceito. E a gente não sabe. Temos problemas. Temos problemas. E é por isso que eu quero mostrar isso para vocês, para que vocês tenham essas consciências. Inclusive que vocês façam essas perguntas, elas são maravilhosas, para que o mundo comece a ter a consciência. E aí as coisas possam começar a mudar. A gente pare de ir em direção à morte, à extinção como espécie, e a gente volta para a nossa biologia. Porque não tem outro caminho. É isso que eu quero proporcionar para vocês. É mais uma vez, é um prazer, uma honra estar aqui, podendo falar dessas coisas tão integradas, não é? Que fazem todo sentido e que a gente não pode pensar sobre isso. Mais uma vez, como o Renato falou, vocês podem perguntar quando vocês quiserem, em qualquer momento, tá bom? Fiquem à vontade. Dando continuidade aqui. O corpo físico. O que é legal do corpo físico, então? A gente entendeu o quê? A embriologia, a formação do corpo físico. Então, a gente tem lá, então, um óvulo. Ele, então, sofre o processo de fecundação. E aí ele vai ter o processo, então, de fusão de núcleos. Então, ele vai fazer um zigoto. E aí ele vai começar o quê? O processo de clivagem. Ele vai se dividir. E a partir disso, então, você tem a mórula, que parece uma mora mesmo, um monte de célulazinhas. E elas vão fazer o quê? Elas vão fazer um blastocisto. Elas vão abrir um buraquinho. Vai abrir um vão e elas vão toda para a extremidade. E ali você vai ter, então, a partir da mora, o blastocisto. E aí, a partir desse blastocisto, você vai ter a formação de 2 folhetos embrionários, o ectoblasto e o endoblasto, nesta ordem. Então, você tem primeiro o epiblasto e depois o hipoblasto. Então, forma o primeiro o epiblasto, do epiblasto forma o hipoblasto. E desses dois, você vai ter formar a ectoderme, a endoderme e no meiozinho a mesoderme. Então, todos os seres humanos são formados a partir de 3 folhetos embrionários. O que isso significa de uma forma prática? Todos os tecidos do seu corpo, desde o teu cabelo, a unha do teu pé, a tua mão, a sua pele, o seu pulmão, os seus olhos, todos eles são formados a partir de apenas 3 folhetos embrionários. A trindade. A gente nunca vai fugir disso. Legal, Adriano. Tá, vamos entender de uma forma mais prática. Então vamos lá, então. Existe uma hierarquia. O que isso significa? Que o tecido que se forma primeiro, ele é mais importante que o que se forma depois. E o logo último é o menos importante. Vocês vão entender uma parada muito legal aqui. Por que vocês têm dor? Tem dor. Quer ver? Vai ser legal isso daqui. Faz muita diferença. Então, qual que é o primeiro tecido que se forma? É a ectoderme. A ectoderme vai, respectivamente, formar os seguintes tecidos. O primeiro e o mais importante, a epiderme. Aí você fala, é a sua pele? É. Ok, qual é o segundo, Adriano? É o sistema nervoso. São todos os nervos do seu corpo e o seu cérebro. Então, em ordem de prioridade, a sua pele vem primeiro, depois vem o seu sistema nervoso. Depois vem o seu sistema visceral, o endoderme, que vai fazer todo o seu sistema digestivo, pulmão, fígado, estômago e também o seu sistema reprodutor, útero, próstata, testículo. E por final, os menos importantes, você tem artéria e veias, e os últimos e menos importantes, seu sistema locomotor, músculos, ossos e tendões. Simples assim. Mas vocês falam, tá, Adriano, legal. O que isso significa de uma forma prática? Vamos lá, então. Sem a sua pele você vive? E a resposta, não. Você morre. Sem o seu sistema nervoso autônomo e somático, você também não vive.
Sem seu sistema digestivo, você também não vive, você não consegue comer e você não consegue, então, digerir a comida. E como espécie, como reprodução, também você não consegue, porque você não vai se reproduzir e acabou a espécie. Sem seu sistema circulatório, seu coração, suas artérias e veias, você vive? E a resposta é também não. Aí a pergunta, sem a sua perna, você vive? Qual a resposta? Vive. Perfeito. O que isso significa, então, Adriano? Vamos lá. Todo mundo, uma vez na vida, vai ter uma dor de origem músculo-esquelética. Resumindo, vai doer as costas, vai doer o braço, vai doer o pescoço, vai doer a perna. Por quê? Porque ele é o menos importante. Logo, o que isso significa? Ele é o primeiro a se sacrificar. Para quê? Para proteger os mais importantes. Hoje, na minha prática clínica, eu atendi no consultório 3 pacientes que vieram por dores físicas. O que eu faço? Isso é a parte clínica. Eu começo a tratar primeiro o sistema nervoso, depois eu trato o sistema visceral, depois eu trato o sistema vascular. Quando eu chego aqui, o paciente já não tem mais dor, sabia? Então, resumindo, sabe aquela coisa de tratar a causa? Maravilhoso. Se a pessoa tem dor nas costas, qual é a causa? Não é as costas. Isso eu garanto para você. Aí vocês começam a pensar, o que vocês estão tratando? E a resposta, se não é a causa, vocês não estão tratando. Vocês só estão empurrando com a barriga. É sério. Se a gente estava aqui para falar sobre saúde, então isso é o que vocês têm que saber. Vou dar um exemplo clínico hoje, prático. Uma moça chegou com dor nas costas, aqui na torácica. Eu avaliei a parte neural dela, vi alguns bloqueios, falei, olha, você tem alguns bloqueios aqui, mas não acho que esse é o seu problema. Tratei ela e falei, levanta. Como está a sua dor? Ela, igual, Adriano. Falei, eu também acho que é igual. Vamos testar a sua parte visceral. Avaliei o sistema visceral dela. Ela estava com bloqueio no intestino dela. No intestino. Mais especificamente na flexura jejuno-duodenal, que é a transição do intestino delgado para o intestino grosso. Não, perdão, do duodeno para o intestino delgado. Bem específico. Era bem ali que ela tinha problema. Eu tratei. Ela levantou, ela falou assim, minha dor melhorou 40%. Beleza. A gente foi mexer na parte circulatória. A dor dela sumiu. Eu mexi nas costas dela? Não. Eu não mexi nas costas dela. Isso para mim é saúde integrativa. É você ver o indivíduo justamente dessa forma. Da parte física, tá bom? E você tratar dessa forma. Alguns objetivos de tratamento. E é aquilo que eu falo. Encontrar a causa dos sintomas, avaliando os tecidos, respeitando a sua origem embrionária. Respeita a forma como o tecido foi formado, pô. Dos mais importantes para os menos importantes. Estimula o corpo a estimular o corpo, buscando então devolver a sua função, impulsos nervosos e circulação de líquidos. E aqui a ideia, eu não corrijo nada, eu só estimulo. Eu falo pro corpo, vai, ó, aqui tá o problema. Por quê? Eu acredito no conceito de naturopatia. Eu não curo, eu apenas estimulo o quê? O corpo a se autocurar. Todas as técnicas, todos os conceitos que partem do princípio que o corpo ele consegue se autocurar são conceitos naturopatas. São naturais. Lembra daquela inteligência no seu DNA de 3,5 bilhões de anos de evolução? Então, ela está lá. O seu corpo sabe se autocurar. É uma inteligência inata. Você já nasceu com essa capacidade. Então, qual é o meu trabalho? Só estimular o seu corpo para ele se curar sozinho. E funciona bem pra caramba. Algumas técnicas que eu uso, ok? Com relação à parte do ectoderme, eu vou falar muito sobre a parte, então, da epiderme, e aqui a gente vai falar do toque epidérmico e a microfisioterapia. Eu já vou explicar para vocês daqui de uma outra forma, tá bom? Vai ficar mais fácil. Doutor Qual Adriano, parte... Oi, antes de você discorrer sobre isso, o ok, Denis e a o Cláudia Denis. levantaram a mão e, de repente, é sobre algo que você vinha falando. Combinado. Denis, por favor. Querido doutor Adriano, Adriano, pelo amor de Deus, pura, sem DR, meu rapaz, sai fora. truta, é nós, estamos juntos, esse é o cara. É melhor falar dessa maneira. Primeiro, a sua energia é fantástica. Isso já conectou e já Que bom. trouxe saúde para nossa mente e o nosso corpo físico, e também com a espiritualidade, a nossa mente e com o nosso corpo físico. Muito obrigado aí Perfeito. na Eu agradeço. explanação. Agradeço o Zé. O Zé foi o cara que trouxe a conexão. Eu só tô tocando. Ótimo, também, com certeza. José, criador, né? Tá É isso certo, aí. arquiteto. Mas vamos lá. Quando se fala em doenças crônicas, quando o Certo. seu corpo físico ele já chegou num estado onde precisa de uma intervenção cirúrgica, vamos Perfeito. dizer assim, o tratamento
realizado aqui, como você colocou como exemplo, ele entra num caráter até de uma doença onde ela não está num estágio avançado, num caráter preventivo. Perfeito. Qual que é o estágio dessa cura ou dessa autocura do próprio corpo, por exemplo? Boa. E aí tem uma resposta muito simples para você com relação ao corpo. E o ponto é, alguns conceitos são legais. Primeiro, você só consegue estimular um corpo a se regenerar se o sistema estiver íntegro. Então, existem duas definições aqui que são importantes. Uma coisa é tratamento, outra coisa é cura. Tratamento, por exemplo, é isso. Você tem uma artrose. Cara, você não vai curar. O corpo ele já não tem mais a capacidade, aspas, 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 de se regenerar. Então, você só vai tratar. Uma coisa que é muito legal, e eu vou juntar um pouco da minha prática clínica, Denis. Eu já peguei paciente com diagnóstico de artrose de quadril, artrose de joelho, artrose. Cara, aquela artrose bonita, sabe? Inchado, bem ruim. E aí o paciente vem não por conta da artrose, ele vem por conta da dor. Porque assim, isso é uma coisa que é muito legal, Denis. Se você pegar pessoas acima de 70 a 75 anos de idade e você fizer um raio-x de todas elas do joelho com carga, eu garanto para você que 90 a 95% dessas pessoas vão ser diagnosticadas com algum tipo de grau de artrose. Eu garanto para você. Aí eu te faço uma pergunta, mas 90 a 95% dessas pessoas têm dor no joelho? E a resposta, não. Então, essa é a primeira sacada. O problema não é o desgaste. Inclusive, o desgaste articular, ele faz parte da senescência, do processo fisiológico de envelhecimento. Esse não é o problema, cara. Qual que é o problema? Dor e disfunção. É você ter dor e não conseguir fazer aquilo que você quer. Aí sim a pergunta legal. De onde vem a dor? Se a dor ela é por conta da artrose, aí realmente não tem muito o que fazer. Ponto. Agora, o que eu percebo? Nem sempre é por conta da artrose, sabia? E aí que é legal. E aí vale uma outra reflexão bem interessante. Lembra que eu falei para você? Vou voltar para cá que é mais fácil. Onde está a articulação? Está aqui, ó, no locomotor, certo? Está aqui embaixo. Então, a pergunta mais legal, por exemplo, você tem uma artrose de joelho. Por que você tem uma artrose de joelho? Então, na verdade, qual é a causa? E aí eu vou te dar alguns exemplos só. Ó, eu falo assim, a artrose de joelho é por causa do peso, porque tem muito atrito ali e desgaste. Você já viu isso? Eu ouço isso direto. E eu vou falar para você, é uma abobrinha que eu já vi na vida. Vou te explicar por quê, partindo desse conceito, inclusive. O que é, então, pressão? Física. Vamos para física. Não, Adriano, é umas coisas de louco. Física. Pressão. Pressão é igual a massa, peso, certo? Dividido pela área. Certo? Certo? Faz sentido? Faz sentido? Beleza. Maravilhoso. Então vamos lá. Se você olhar para a perna, certo? Então olha ali, quadril, joelho e tornozelo. Beleza? O tamanho da articulação do quadril é desse tamanho. O tamanho da articulação do joelho é desse tamanho. O tamanho da articulação do tornozelo é desse tamanho. Faz sentido? Faz sentido, não faz? Então, pensando em pressão, peso dividido pela área, aonde você devia ter mais artrose? No quadril, no joelho ou no tornozelo? E a resposta? No tornozelo. Quantas pessoas você conhece que tem artrose no tornozelo? Nenhuma. É raríssimo a artrose no tornozelo. É raríssimo. Por isso que eu falo para você, não é essa a explicação. Ah, você tem artrose porque você está acima do peso. Mentira, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Abobrinha. É abobrinha, cara. Por isso que eu falo para você, é uma explicação que não faz sentido biológico. É groselha, cara, para não falar outra coisa. E aí que eu falo, qual que é a sacada, então? Por que o joelho, então, estoura? Porque 90% das artroses é no joelho, Adriano. E a resposta? Porque o joelho, ele compensa, ele é a consequência, não a causa, de uma disfunção. Possivelmente da onde? E aí a gente vai falar de importância da articulação. Lembra? Mesmo conceito. O mais importante para o menos importante. O quadril, ele recebe todo o peso do corpo. Então, ele é muito importante. O tornozelo, ele recebe o peso que vem da terra. Então, ele tem todo o equilíbrio. Então, ele é muito importante. Quem está no meio que paga o pato? O joelho. Então, o joelho, muitas vezes, ele compensa, consequência, uma disfunção primária, causa de quadril ou de tornozelo.
Aí você olha para mim, é essa cara mesmo, Denis e Cláudia. Não é que faz sentido esse japonês, cara? E aí que é a parte mais legal. Quando eu atendo os meus pacientes, é justamente isso que eu faço. Eu não mexo no joelho do cara. Eu vou mexer no quadril dele, no tornozelo dele, ou muito comumente na outra perna, cara. É muito comum você fazer isso. Você tem um problema numa perna e você vai compensar ela do outro lado. E aí você fala, pô, Adriano, mas então você quer dizer que é onde a causa não dói? E a resposta é sim. Por quê? Vou te dar um exemplo simples também. Imagina uma fila indiana, Cláudio. Denis. Então você tem que carregar uma caixa daqui até aqui. Beleza? Então você tem, sei lá, 10 metros. 5 funcionários, cada um anda 2 metros, dá bom. Faz sentido? Faz sentido. Aí eu falo para você, os 4 primeiros só andam 1 metro. Você tem que carregar a caixa de ponta a ponta. Então, se você andar 4, então aqui eu vou ter que andar 6. Para dar 10. Faz sentido? Beleza. Quem quer ter o melhor funcionário? Quem anda mais? O dedão. Quem vai estar com dor no final do dia? O dedão. Quem é o culpado por ele estar com dor? Esses 4. Esses 4 vão estar com dor no final do dia? Andando um metrinho só? Não. Perfeito. O que acontece de uma forma bem simples? Se você tem uma região que ela não tem uma boa função, uma desfunção, o que você faz? Você não usa. Ela é hipomóvel, ela mexe pouco. Então, para um lugar que mexe pouco, você vai ter uma que mexe muito. O joelho faz isso. Ele mexe pra caramba para compensar o que mexe pouco. De tanto mexer, aí vai artrose. Eu falo para você que o joelho é é a maior vítima da história do corpo, rapaz. O bicho sofre demais, rapaz. Coitado do bicho. E ele só paga o pato. Ele literalmente só paga o pato. E todo mundo só olha pro joelho. Ah, é artrose de joelho, é cirurgia de joelho, é lesão de menisco, é lesão de cruzado, é cirurgia de joelho. E aquilo, ele só é a vítima, coitado. E aí, mais uma vez, uma das coisas que eu mais me questiono, se a gente tem uma visão de saúde integrativa, e aqui a gente só está falando do físico. Eu não estou falando da espiritualidade, nem a gente está falando de nada. Eu só estou falando do físico, tá bom? É esse tipo de visão, que mais uma vez é biológico, porque parte da embriologia, cara. Eu não estou discutindo um negócio que eu inventei. Eu estou pensando, ó, a embriologia diz isso. Tá aqui, tá escrito. Só que a gente pega esse conceito e coloca na nossa prática clínica. E aí, mais uma vez, Denis, eu posso te dizer, cara, eu trabalho com isso. Funciona. E, cara, é sério, o bagulho parece mágica. As pessoas olham meus pacientes e ficam olhando no cara, tipo assim, como assim? Eles não conseguem entender que eu não preciso mexer onde está doendo. Eu não preciso mexer onde está doendo. Por quê? É a consequência da consequência. É a última da última da última coisa que eu vou fazer. Se eu precisar fazer. Então, o desafio. E aí a gente volta lá. Aqui, ó. Encontrar a causa, cara. Esse é o grande desafio. E para isso você só consegue fazer como? Avaliação. E para você fazer uma boa avaliação, o que você precisa saber? O que tá bom. Então, saber o que tá bom do que tá ruim. E para saber o que você tá bom, precisa entender o quê? Fisiologia, anatomia, embriologia, biomecânica. Você precisa saber a base. E isso que as pessoas não têm base. Elas querem fazer uma avaliação, mas eu pergunto para você, e aí, tá bom ou tá ruim? Não sei. Por que você não sabe? Você não tem referência. Você não sabe o que é bom, então como você vai fazer o que tá ruim? Não sabe. E aí não avalia, cara. E aí, mais uma vez, uma das coisas que hoje eu me questiono, medicina integrativa, saúde integrativa, hoje todo mundo usa esse rótulo. Só que eu pergunto para vários profissionais, me defina a saúde integrativa. Ninguém sabe definir, cara. É tão vago que eu falo, cara, não dá. E aí, esse é o desafio. E é por isso que eu quero mostrar isso para vocês. Para quê? Para que isso comece a se difundir. Porque o que parece é que assim, é só um rótulo novo de uma coisa velha, sabe? Ah, troca o rótulo. Ah, esse daqui não deu certo, agora põe esse. Agora tá vendendo esse, então põe. Mas vende-se o mesmo produto, que é ineficiente. Por quê? Não respeita a embriologia. E esse é o desafio. E aí, mais uma vez, passar isso para vocês é maravilhoso, para que vocês reflitam sobre a saúde de vocês. E aí, quando o médico fala para vocês fazerem certas coisas, vocês coçarem a cabeça e vocês se perguntarem, mas isso está respeitando a minha biologia? Ou não? Ô, Adriano, Diga. na medicina integrativa, para você cuidar, tem que existir a dor?
para que você tenha Essa é a parte mais legal, não? Olha que interessante, Renato. Pensa assim, ó. Porque a avaliação, ela independe do sintoma. Vou te dar um exemplo como eu atendo meus pacientes, tá? Meu paciente chega no consultório e pergunta para ele assim, ó. Você veio para quê? Por uma questão física ou uma questão emocional? Uma questão física. Tá bom, não quero saber mais nada. Eu não quero saber se está doendo, onde está doendo, como está doendo. Por quê? Não me importa. Porque o sintoma é só a consequência, não é a causa. Você ter dor nas costas significa o quê? Você tem dor nas costas. Mas significa que eu vou tratar o quê? Eu não sei. E o que eu preciso fazer? Avaliar o seu corpo. Então eu avalio o paciente de ponta a ponta. Neural, visceral, vascular, músculo esquelético. Aí eu pergunto pro cara, você ainda tá com dor? 90% já não. Ou tá com tipo assim, 10%, 20%. Aí sim eu vou olhar para a estrutura. Aí eu vou ver o músculo, o tendão, a articulação, ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer ali. Uma manipulação, uma liberação de ponto gatilho. Mas isso é que é legal. Quando você entende como o corpo funciona, Renato, essa é a sua referência. E aí você pode avaliar e tratar qualquer coisa. E aí você pode fazer o que a gente chama de tratamento preventivo. De fato preventivo, entendeu? Tem alguns pacientes que depois que eles passam comigo, sabe o que eles fazem? Eles vêm a cada, sei lá, 6 meses. Adriano, vem aqui fazer meu check-up de 60 quilômetros rodados. Eles vêm. Eu vou lá, avalio eles de ponta a ponta, libero todos os bloqueios, falo, ó, se tinha um bloqueio aqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, daqui, aqui, aqui, aqui. Pronto, acabou. Tem mais? Não tem mais, pode ir embora. E aí eles vão. Por quê? Lembra? As disfunções geram compensações. A compensação gera dor. Se você não tem disfunção, se o seu corpo está funcionando integralmente, tá tudo certo. E aí vai. E aí você começa a pensar sobre saúde, sobre doença, sobre você fazer um check-up no médico. Será que aquilo é prevenção mesmo? Porque o check-up, no final, você só descobre a doença, tá? Você só descobre quando o negócio já estourou. Então eu me questiono quanto aquilo é prevenção. Porque ali ele não diagnostica, ele não te dá nível de saúde, ele te dá nível de doença. Então ele não vende saúde, ele vende doença para você. E isso, mais uma vez, é a reflexão. Eu quero que Tem vocês conceito de reflitam plano sobre... de saúde, né, Adriano? Ninguém tem plano de saúde, tem plano de doença, né? Que você Exatamente, mas... vai utilizar E aí, quando você Denis? precisar para o hospital alguma coisa, né? Isso. É só para isso. E aí, mais uma vez, olha como a gente foi educado a ver a nossa saúde e a nossa doença. E até eu tenho uma reflexão 2.0 Denis. Será que a doença é algo ruim? Cara, essa é uma sacada 2.0, cara. Será que ficar doente é ruim? O que significa a doença? Essas sacadas são muito boas. Mais uma vez, perguntas reflexivas. Não se preocupe, eu vou responder essas perguntas, tá bom? Eu tô levantando as incógnitas, mas é essa a ideia. Essa é a ideia. Nós Não temos sei, o Tadeu? o O Tadeu, Tadeu quer isso. perguntar. Tadeu, por Fica à favor. vontade, Tadeu. Adriano, gratidão pela aula aí, muito massa. É mais um comentário. Eu conheci algumas pessoas lá da Unifesp, que talvez você conheça, a Elisa Cosassa, que trabalha com meditação, e o Fernando Binhardi. Aí Conheço a talvez Elisa. ele Oi, tenha... Fernando. Isso. Então, eu me lembrei de um programa do Globo Repórter que teve do Fernando Binhardi, que ele pegou uma galera lá de São Mateus e uma área carente, né, de São Paulo, e colocou o pessoal para meditar. Ensinou uma técnica de meditação e cada um tinha um problema de saúde, diabetes, pressão alta, tal, tal, tal. Então, não importa, depois de um período, praticamente todos eles deixaram de ter problema de saúde. Então, é isso que você faz. Então, não é você ter esse olhar pontual para o problema da pessoa e só ali no problema, é você ir na causa. Então, Perfeito. o que a meditação faz? Ela harmoniza o seu corpo e, como a doença é uma desarmonia, naturalmente ela deixa de existir. E uma coisa também que eu acho muito bacana é que hoje existe as PICs, né, que é as práticas integrativas complementares. Sim. E então eu tenho uma prática que eu faço de manhã, que inclui meditação, alongamento, visualização criativa, Perfeito. automassagem, e eu estou levando essa prática para o Hospital do Servidor Público municipal e lá para o Hospital São Paulo. E eu fico muito feliz porque lá no Hospital São Paulo, quem conduz essa área aí é a Adriana, talvez você conheça também,
E a partir de sábado eu vou entrar com a minha prática lá. E se você sabe quantas práticas tem lá no Hospital São Paulo, que inclusive é de vocês lá, né? Tem mais de 60 práticas. Então tem reiki, tem TFT, tem constelação familiar. A Perfeito. lista é tão grande assim que eu não consigo me lembrar nem de 10%, acho. Mas tem, já virou 60 práticas. Então a minha vai ser só mais uma, né? Mas eu Que acho vai muito somar. bacana, então, que a gente voltou o olhar para isso, né? Então, tipo assim, isso há, vamos dizer, há 20 anos atrás não existia nada Não disso. existiu. Perfeito. Existia um médico que você chegava lá e dizia assim, você está com infecção, é antibiótico, você está com dor, é analgésico. Então era uma coisa bem assim, né? Papum e só com foco só ali no Segmentado. problema. Isso. É bem segmentado. Então Isso. essa visão holística, agora a gente está dando um passo em direção a isso. E como é que se diz? O processo é lento, né? Como diz a música lá do Lulu Santos, a humanidade caminha a passos de formiga e sem vontade. Então é uma coisa Vamos lenta, chegar. mas nós já evoluímos muito. E como é que se diz? A gente já viu a luz lá no fim do túnel e estamos indo em direção a ela. Então, muito bacana isso. É isso. Não, vai alguns pontos que são legais do Tadeu. Obrigado, Tadeu. Acho que assim, por exemplo, o SUS já reconheceu todas essas técnicas, ok? Por isso que está sendo implementado. Porque o SUS está falando, cara, esse negócio funciona. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o Tadeu falou que é bem interessante, é uma forma diferente de olhar. Não é mais para não é mais para doença, mas é para saúde. É promoção de saúde. Isso é maravilhoso. E aí até tem uma sacada, Tadeu, que é interessante. Não é mais holístico, é naturopata. É isso que é legal. É natural. Holístico, você vai pensar em algo místico. Não, isso já é ciência, cara. Já está comprovado e você pode falar isso. Isso é o conceito de naturopatia. Mais uma vez, é uma filosofia. A naturopatia parte do princípio de promover a autocura. Então, quando você faz isso, você simplesmente está liberando coisas para o seu corpo poder ir em direção à autocura dele. Como você falou, disfunções, bloqueios. Isso é maravilhoso. E aí eu vou te dar um aspas, um parente marketing, que também é importante a gente reconhecer. A medicina convencional alopática, ela vende remédio. E por isso que para você tomar remédio, você precisa estar doente. Ponto. E aí, de novo, eu não estou aqui criticando. Porque quando você entende dessa forma, faz sentido o que eles fazem. Não estou falando que é certo, não estou falando que é errado. Eu estou te explicando o porquê. E aí, quando você compreende, faz sentido. Você pode questionar os valores, o que ele está buscando. Ok. Mas sempre faz sentido, entendeu? Sempre. Sempre vai fazer sentido. Para algum objetivo, sempre vai fazer sentido. E o que é legal, por que na verdade essas técnicas ditas holísticas, hoje alternativas, hoje integrativas, que eu chamo hoje de naturais, elas cresceram? E a resposta é muito simples, porque a medicina convencional não deu conta. Ela é incompetente. A verdade é essa. E é por isso que ela tem uma lacuna muito grande, onde justamente os pacientes falaram, ok, não está dando suporte. E é por isso que essas técnicas, elas vieram à tona, para justamente dar suporte para essas pessoas. E eles estão vendo que tem tantos resultados bons quanto. Então, é justamente, a gente está simplesmente pegando o nosso lugar de direito, que sempre foi esse. E é aquilo. Todas essas técnicas, é aquilo que você falou. A medicina, ela é especializada. Parte do princípio que ela é o quê? Que ela é pontual, ela é segmentada, que é justamente o oposto do que a gente está falando agora, que é o integrativo. É justamente essa a definição. Então, é isso, é você ver o indivíduo como um todo. E essas técnicas proporcionam, mais uma vez, a cura, a autocura. E se você parar para pensar, Tadeu, de uma forma bem simples, o que é a doença? A doença é uma forma do seu corpo te avisar de que algo está ruim. Essa é a resposta, é só um alerta. Então, se você olha para a doença e busca, então, a partir da doença, compreender aonde está a disfunção, você vai conseguir estimular o corpo a promover a autocura dele. Então, na verdade, nem a doença é algo ruim. Agora, você achar que tomando um remédio você vai resolver a sua doença, dependendo do remédio, é um problema, né? Porque você não está resolvendo, você só está empurrando com a barriga. E eu vou te explicar mais para frente o que acontece. E aí eu vou dar a resposta final do Denis, sobre uma doença em estágio final. Por exemplo, pô, Denis, você tá falando tanto de autocura, pô, legal, mas assim, e um câncer, cara? E aí? Pô, não tem autocura, você está se destruindo. E a resposta é sim, você tem razão. E aí a pergunta certa seja, o que você fez até você chegar nesse ponto? Do seu corpo perder toda a regulação do corpo dele. A ponto dele literalmente se autodestruir.
Quantas vezes você não ouviu o seu corpo? A ponto dele fazer isso com você? Essa talvez seja a pergunta certa. Você foi tão contra o seu corpo, tão contra a biologia dele, que ele desregulou totalmente a ponto dele se autodestruir. Fantástico. E mais uma vez, ninguém pensa nisso. É isso que eu quero proporcionar para vocês, essas reflexões. Ô, Bom, só para Adriano, falar rapidinho. Pode falar. se você me lembrou uma fala que é do Hipócrates, né, que é o pai da medicina aí, que ele diz assim, ó, antes de você curar alguém, pergunta para ela se ela está disposta a abrir mão daquilo que a adoeceu. Então, quer dizer, isso aí traz a responsabilidade para mim. Então, eu tenho uma doença, eu não tenho que me colocar na mão do médico lá para fazer uma cirurgia ou ele me dar medicamento. Então, tipo assim, traz a responsabilidade para mim. O que que eu fiz que eu me adoeci? Agora eu preciso mudar esse hábito para entrar em harmonia e voltar a ter saúde. É simples assim, Ok. né? Vamos lá, então. Vou pegar a sua resposta. Onde eu trabalho isso? Na mente, na consciente. Então, quando eu falo da mente consciente, você divide ela em 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente. Quando eu falo assim, quando eu vou tratar a parte física do meu paciente, eu falo que 70% é minha responsabilidade. Por quê? Cabe a mim conversar com o corpo dele, saber fazer as perguntas certas e saber interpretar as perguntas para dar ao corpo a capacidade dele de autocura. Então, eu chamo a responsabilidade para mim. Quando a parte é emocional, e aí quando a gente vai tratar o emocional, exemplo, depressão, ansiedade, problemas familiares, tudo mais, vocês botam toda a parte emocional que vocês quiserem aqui. Eu falo que 80% é responsabilidade do paciente e 20% do terapeuta. Na lata. E aí eu falo para um paciente, quando ele vem tratar uma questão emocional, seja qual for, eu falo que o paciente precisa trazer, adivinha quantas coisas? 3. Sempre 3, né? Sentido, permissão e engajamento. O que é isso, Adriano? Por exemplo, parte emocional. Sentido é, por que ele veio para a sessão? Uma das coisas que eu já aprendi no meu consultório, adolescente, adoro atender adolescente, com uma condição, ele liga, ele marca. Já cheguei um monte. A mãe liga, marca, o adolescente chega e fala, por que você tá aqui? Porque minha mãe mandou. Cara, não tem sentido aquilo. Ele não quer estar ali. Não tem propósito. Já aconteceu direto. Não dá 5 minutos, eu mando embora e nem cobra a sessão. Eu vou perder meu tempo ali. Cara, meu tempo vale muito. Então, sentido. Sentido é, ok, eu vim para tratar isso. Legal. Permissão. Permissão é quando você vai conversando com a pessoa e você fala assim, olha, você tem isso daqui. Por exemplo, você tem essa ansiedade. E essa ansiedade é um medo que você traz. Lá da sua infância, onde você viveu um trauma assim, assim, assim. E aí, o que é sentido? Permissão. Permissão é quando a pessoa olha para isso e fala assim, é verdade. Por quê? É algo que machuca ela. Então, a primeira coisa que ela faz aqui, ela tende a negar. Ela não concorda. Então, ela fala, não, não quero. Não quero mexer com isso. Eu até concordo, mas não quero mexer com isso. Então, ela não aceita trabalhar com isso. Sentido, permissão. E a terceira coisa, ela fala, ok, realmente é isso. E eu pergunto para ela, e aí, consegue? Tá disposto a olhar para isso e mudar a forma como você olha para isso? Não consigo. Se não consegue, acabou também. Sentido, permissão e engajamento. Essas são as 3 coisas que eu falo que um paciente precisa para a gente ter uma terapia emocional. Isso é muito interessante. E aí, como o Renato falou, no meio do triângulo tem a consciência. Por que faz sentido ele colocar a consciência no meio do triângulo? E a resposta, o que nos difere de um animal? Tipo assim, de uma zebra. O que difere a zebra da gente? E a resposta, a mente. A gente pensa. A zebra não. A zebra é totalmente instintiva. Olha que legal. A zebra sabe o que ela tem que fazer. Ela já nasce sabendo. É o instinto dela. A gente não. A nossa mente nos proporciona compreender as coisas e mudar as coisas na nossa volta. E também fazer um monte de cagada. Então, esse é o desafio. É você saber lidar com esse cara aqui. E eu vou te dar um exemplo muito bom. Gente, vocês já viram na natureza algum animal doente? Pô, Adriano, essa pergunta é boa, cara. Vocês já viram algum animal na natureza doente? Você já viu uma zebra espirrando? Tô gripado. Já viu uma zebra gripada? Já viu uma zebra gripada, cara? Sério? Vocês já pararam pra pensar nisso? Isso não existe, cara. Por quê? Toda doença começa na sua mente.
Porque é a única coisa que te difere daqueles animais. Você quer ver um exemplo bom de animal que adoece? Pet. Cachorro, gato, peixe, papagaio. Por quê? Porque tem uma mente, o dono, controlando aquele animal. E impedindo ele de fazer aquilo que ele quer fazer. Que é a biologia dele. O cachorro não pode cavar um buraco, mas o cachorro cava um buraco a vida inteira porque ele não pode cavar um buraco. Porque vai sujar. E aí você impede ele de fazer o que ele quer. Ele adoece. E aí que é o legal. Quando o Renato fala que no meio é a consciência, e é aquilo que eu falo, como você deve trabalhar a mente consciente? E a resposta, entendendo que ela não controla o processo. Mas que o desafio é ela abrir mão do processo. É abrir a mente, isso é abrir a mente. É abrir mão do controle. Vou dar um exemplo prático para vocês. Isso é muito interessante. Vamos pegar a zebra de novo. Zebra é maravilhosa. A zebra está lá no meio da África comendo, pastando. Eis que do mato do lado pula um leão para comer ela. O que a zebra faz? Sebos na canela, filho. Bicho, corre pra caramba, você vai morrer. Bicho corre. Fugiu. Salvo. Literalmente, ela quase foi comida viva. Ela tá mega estressada. Ela morreu. O que ela faz? Ela se afasta do bando e ela treme. Ela libera todo o estresse dela. Depois que ela libera todo o estresse dela, ela volta pro bando, pro pasto e começa a comer grama como se nada tivesse acontecido. Porque ela liberou todo o trauma dela. Isso é maravilhoso! Quando você passa por um trauma, o que a nossa sociedade faz? Não chora, engole o choro, não pode. Isso é fraqueza. Isso. Ferrou. Você suprime a emoção. Isso vira uma toxina. E aí você adoece. Então o desafio não é você segurar, é você soltar. Porque você não controla como mente consciente. E por isso que a mente, na verdade, é só 5%, é a ponta do iceberg. Porque todos os outros 95% é subconsciente e inconsciente. Então, por mais que você saiba aquilo que você tem que fazer, você não consegue fazer. Por isso que eu falo que o segredo da mente é você soltar. Porque se a mente, de fato, controlasse alguma coisa, todo mundo na Terra seria rico, bonito e feliz. Então é com a realidade. Para todo mundo ver. Que não, a sua mente não controla nada disso. Todo mundo ia ser fitness, todo mundo ia comer bem, todo mundo ia dormir cedo, todo mundo não ia fazer coisas que não deveria, todo mundo ia fazer atividade física e ninguém faz quase. Por quê? Simples, a sua mente não controla nada. E esse é o desafio, encontrar os traumas que você viveu e apresentar para o seu corpo para que ele possa fazer autocorreção. E aí o objetivo do tratamento emocional, permitir o corpo liberar essas emoções reprimidas, cara. Isso é uma toxina, isso está te fazendo mal. Então você precisa botar a emoção para fora. Chora, treme, grita, xinga, tanto faz. Bota para fora, cara. Carregar isso é a pior coisa que você faz. Segundo, muda a percepção de um evento, de um trauma. Olha lá para o seu passado, onde você criou essa percepção que te traz uma emoção ruim. Você precisa voltar lá e mudar a sua forma como você olha para isso. É o seu ponto de vista. Na verdade, o grande desafio da mente, e aí sim o livre-arbítrio, esse é o único poder da mente, tá? Você não escolhe o que você vai viver. Você não escolhe. Aí a pergunta, então, o que você escolhe? E a resposta é como você vai viver isso. Quando Deus, como guia da sua vida, te coloca perante um desafio, uma morte de um ente querido, um acidente, uma perda financeira, tanto faz. Você não escolhe não passar por aquilo, você tem que passar por aquilo. Então, a partir dali, você só tem uma escolha, na verdade. Para qual lado você quer olhar? E você pode olhar para isso de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E eu garanto para vocês, como yin e yang, como dualidade, tudo na vida sempre tem um lado bom e um lado ruim. As pessoas mais felizes não são aquelas que não têm problemas, mas são aquelas que escolhem olhar para os problemas de uma forma mais positiva. É simples assim. Não é a ausência de problema, mas é a escolha de olhar para o problema de uma forma positiva. Isso é o real livre-arbítrio. Você não escolhe para onde você vai, mas você escolhe como você quer olhar.
E a terceira coisa é você mudar crenças que geram conflitos. E aí, mais uma vez, quantas crenças a gente vive que elas não são biológicas. Não faz sentido nenhum aquilo. Gente, vou dar um exemplo prático hoje que tá vendo muito adolescente. Gente, tem muito adolescente se matando, tá? Então. Fora os que estão tomando antidepressivo e ansiolítico. Que tem de depressivo ansioso não tá escrito. Por quê, Adriano? E a resposta? As nossas crenças, elas estão indo contra a nossa biologia. Vou te dar um exemplo bom. Hoje o adolescente está no Instagram e tem que estar lá tantos mil seguidores, tantos mil likes, tantos mil posts. Aí então você tem que postar tantas fotos de você feliz, aí as pessoas têm que curtir, ai linda, ai que não sei o que, ai como você tá feliz, não sei o que. Na natureza, gente, nenhum animal ele precisa tanto provar o valor do lugar dele. Isso não é biológico, isso não é orgânico. Isso que é internet, não é orgânico. É extremamente estressante. E aí você tem 1000 comentários que são positivos, um que é negativo. É aquele que acaba com você. E é isso. Isso é só pressão social. Por quê? Você precisa estar constantemente, diariamente, sendo aprovado por todas as pessoas na internet. Isso não vai rolar. E aí você pira. Por quê? Você nunca vai alcançar aquilo que você quer. Olha para as crenças que os nossos jovens estão vivendo. Que a sociedade globalizada está ensinando para eles. Você tem que ter tantos mil likes, você tem que ter tantos mil viewers, você tem que ter tantos não sei o quê. Isso não faz sentido nenhum. Não agrega. Não é biológico. Essas e outras N crenças que a gente precisa trabalhar. E aí eu falo, né, sobre algumas técnicas, por exemplo, com relação à consciência. Compreender qual a regra do jogo da vida, qual o propósito, qual a sua função, quem é você. Uma das técnicas que eu uso muito é desenho humano para isso. A própria psicologia, a terapia, a constelação familiar, a meditação para você acalmar a sua mente, para você promover uma melhor conexão com o seu eu superior. Isso é maravilhoso. O seu subconsciente, que eu falo que é o processador das memórias, eu gosto de usar uma técnica, hipnose, terapia polivagal e constelação familiar. Maravilhoso, também funciona super bem. Você muda o seu mindset, a forma como você processa as memórias do seu inconsciente. E aí que é legal. Onde as memórias do seu inconsciente elas estão? No seu perispírito. Isso. Isso é um bagulho que é muito duro. Então, eu gosto de trabalhar muito o quê? Na constelação familiar, você está no campo. O campo é o perispírito. E aí que é legal. Lembra da epiderme? A epiderme é o primeiro tecido que se forma. Oh, por que você não falou sobre ele, Adriano? E a resposta? Porque, na verdade, a epiderme é onde você tem a memória emocional. Então, o que isso significa? Que, na verdade, dentro da embriologia, a coisa mais importante não é o físico, é o emocional. Então, na verdade, muitas doenças físicas, elas são a consequência de uma origem emocional. E aí pode ser 1% emocional e os outros 99% físico. Mas toda doença se origina no emocional. Por isso que os animais na natureza não adoecem. Porque eles não carregam traumas emocionais. E por isso que a gente adoece. Porque a gente carrega isso. A embriologia explica isso. E, na verdade, as suas memórias emocionais inconscientes, elas nem são físicas mentais. Elas, na verdade, elas entram da sua epiderme através da sua aura. O seu campo eletromagnético. E aí que é legal, antes da matéria, o que você é? Energia. Isso é sua essência, a sua espiritualidade. Vamos lá, vamos para a essência então. Vamos explicar de uma forma física e química, é mais fácil, né? Como diz Antoine Lavoisier, o pai da química. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, você era alguma coisa antes de você ser o que você é, e você vai ser alguma coisa depois do que você é agora. Então, o que é então a matéria? Então, para explicar matéria, a gente vai usar quem? Albert Einstein. Então, o que é matéria? Matéria nada mais é do que energia. Então, na verdade, antes de você ser matéria, você é energia. Maravilhoso. Aí vale uma contra-reflexão. Adriano, quantos por cento da energia do universo está condensada em matéria? Adriano faz umas perguntas muito doidas, né, velho? Esse japonês é doido da cabeça. Não tem problema, não. Mas eu tenho a resposta para vocês. E a resposta, gente, 6%. 6% da energia do universo inteiro está condensada em matéria. Os outros 25% em matéria escura e os outros 69% em energia escura.
Aí vocês perguntam, Adriano, o que é matéria escura e o que é energia escura? Eu vou dar uma resposta muito boa para vocês. Os cientistas não têm a menor ideia. O Renato dá risada, né? Vou dar uma explicação para vocês, alguns conceitos que eles sabem, tá bom? Vamos lá. O que é a matéria escura? Por exemplo, o que eles fizeram? Eles pegaram e eles calcularam a massa de uma galáxia, tá? E aí eles calcularam a massa física, matéria. Só que o que eles observaram? Quando eles calculam a quantidade de massa, dá uma energia. Mas quando eles calculam todo o processo, dá muito mais energia. Então, na verdade, eles não sabem de onde vem esse excesso de energia, que é além da matéria. Então, eles calcularam isso como matéria escura. Por que é escuro? Porque não sabemos. Alguns falam em nêutrons, em prótons, mas eles não têm certeza. Mas eles observam que no cálculo, pela matéria bruta, daria um cálculo de energia. Mas eles veem que tem muito mais energia do que aquilo que eles calcularam. Então, eles chamaram isso de matéria escura. E eu vou além. Eles descobriram, sem querer, uma coisa chamada de energia escura, que é uma energia que vem do universo. Para você ter uma ideia, vocês fazendo isso daqui, no dedão de vocês, está passando 7, 10 bilhões de energia escura que vem do universo. Eles não sabem de onde vem. Eles não sabem como é que funciona. Eles só sabem isso. Todo o conhecimento que a gente tem hoje de matéria é só 6%. O resto, os caras não têm a menor ideia. De uma forma bem prática, sabe o que isso significa? Quando você olha para você aí, o Adrianinho, aqui ó, na matéria, bonitinho, na verdade, isso é só 7% do que eu sou. Por quê? Os outros 93% é o nosso eu superior, o nosso campo e nossa alma. Isso é ciência, cara. Isso é pragmático. Você pode discutir, você pode bater perto, não vai importar. Então, na verdade, tudo que você é em matéria é só 6, 7% que é. E os outros 93% é justamente o resto. O que isso significa? Que 93% daquilo que você é não está na matéria, mas está como algo superior, como não matéria, como energia escura, como matéria escura, como você quiser chamar. Isso eu chamo de eu superior. É o seu espírito, que eu chamo de totalidade do seu ser. É o seu 100%. Então, mais ou menos, você é só 7% daquilo que você é. E o seu perispírito, na verdade, é a sua aura, é o seu campo eletromagnético, é tudo que fica em volta de você. Então, na verdade, como eu gosto de explicar? Como é que funciona a parte emocional? A emoção, ela fica na sua aura. Ela não fica no seu corpo, porque ela vem antes. E ela entra no seu corpo através da sua epiderme, através dos chakras e dos meridianos, que são vórtices, são campos eletromagnéticos. E aí ela entra e aí você acessa como ser, como consciência a sua emoção, a sua memória. Então, na verdade, quando a gente fala de memórias transgeracionais, e por isso que a constelação familiar é muito legal, antes de você nascer, você já tem memória. E a memória não é física, ela é energética. Por isso que você limpa o campo. Você limpa o perispírito da pessoa, porque ela carrega mais memória do que ela imagina que ela tenha. Por isso que não é consciente, é inconsciente. Então, o que basicamente é o trabalho da constelação familiar? Você apresenta a memória do trauma no campo, por quê? Para o sistema dela poder limpar. Simples assim. Física. De uma forma prática. Por isso que a gente fala na constelação familiar de entrar no campo. Porque você vai entrar na memória da pessoa que está fora do corpo, não está no corpo. Não precisa. E aí vocês começam a pensar e falar, cara, não é que esse negócio faz sentido? Cara? Começa a fazer muito sentido. E é muito doido. Porque começa a fazer muito sentido. E é muito doido de novo. Porque quanto mais você pensa, mais sentido faz. E aí qual que é o objetivo, então? Uma das coisas mais legais é melhorar a nossa conexão com o nosso eu maior. Esse é um dos grandes desafios. Ele é 93%. Então nossa mente não controla nada. Então por que a gente não consegue conectar isso para promover que ele conduza? Isso eu chamo de motorista. Isso é Deus para mim. É o eu superior. É esses 93% que sabem de muito mais coisa que só os meus 7% aqui. Sendo que dos meus 7% inteiro, só 5% desses 7% é mente. Entenderam? É 5% dos 7%. Então, pega 7%, 7% é igual a 100%. Então, 5% de 7% é 0,00000. Isso é só mente, cara. Entendeu? Tipo, somente é quase nada. Mas também ela é tudo. Porque ela
conduz o processo e, inclusive, atrapalha essa conexão. Outra coisa, limpar o campo para não gerar ruído, para não gerar informações inconscientes que acabam te gerando uma resposta que não seja aquela que você quer. E para finalizar, um dos maiores desafios, você tem que aprender a ouvir e a se comunicar com o seu eu maior. Tem que saber trocar uma ideia com o seu Deus dentro de você, cara. Quando o José fala sobre você respirar, sobre você internalizar, é exatamente isso que ele quer dizer. Acalma a sua mente. Não gera ruído. Para quê? Para você se conectar com o seu eu maior. Com essa energia gigantesca, que é 93% daquilo que você é. Para que você possa, sim, doar uma parte disso para aqueles que precisam. Mas que você possa se conectar com você mesmo. E aí o Zé falou uma coisa que foi um pouco assim que eu penso. Você não precisa sair daquele lugar. Fica com isso em você. O Dalai Lama falava, o segredo não é você meditar. O segredo é você se manter no estado meditativo. Esse é o real desafio. Você meditar é maravilhoso. Ah, tá ótimo. Aí você vai pro trabalho, você tá mais estressado. Ah, não sei o que. Acabou, cara. Então o desafio não é você meditar. O desafio é você ficar ali. É você ir pro seu trabalho mantendo essa paz de espírito. Quando uma vez perguntaram pro Dalai Lama, você sente raiva? Ele olhou para as pessoas e falou assim, sim, eu sou ser humano, como você também. É normal sentir raiva. Só que qual a diferença entre eu sentir raiva e você sentir raiva? E a resposta ele falou, você sente raiva, você sai do seu eixo, você sai da sua conexão com o seu eu maior. E você fica horas, dias, anos. Eu sinto raiva, eu saio do meu eixo, eu faço uma respiração e eu volto para o meu eixo. Isso é a prática da meditação. Essa é a resposta. Quando você está com raiva, calma, respira, né? É o que mais a gente fala. Mas é justamente nesse sentido. Calma, volta para o seu eixo. E a gente não consegue entender a profundidade do que isso significa. E esse é o desafio. Não é meditar, é ficar ali. É você fazer tudo e ficar ali. É você passar por estresse. Ok, voltei pro meu eixo. Isso é maravilhoso. Isso é difícil pra caramba. Que diga o Buda. Sobre de tudo bom, né? Pra chegar ao Nirvana. Então aí. Um dia a gente chega. Estamos trabalhando nisso, né? A evolução. Então, algumas técnicas que eu dou exemplo. Por exemplo, trabalho sobre o campo magnético. O Energetic Core, que é um aparelho, ele conecta. E a meditação. A meditação mais para você limpar a sua mente, para você poder justamente se conectar com o seu eu maior. O perispírito, então, trabalho sobre o campo eletromagnético, a aura e a constelação familiar. Maravilhosa. E a alma, justamente o desenho humano, que é o quê? Essa técnica, para mim, gente, ela define como é a forma que você conversa com o seu superior. E aqui é legal. Cada um tem uma forma diferente de conversar com o seu eu superior. Essa é a parte mais legal. Do jeito que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para vocês. E aqui é o desafio. Cada um tem que entender a linguagem de cada um, cada Deus conversa com você. Por isso que é muito um processo de se autodescobrir. O desenho humano ajuda bastante nesse sentido como técnica. Ele foi uma ferramenta que para mim mudou muito a forma como eu olho para minha vida, a forma como eu me entendo e eu me respeito. E fica uma dica para vocês, se vocês acharem interessante, façam, é bem legal. E para finalizar, a gente fala sobre a parte do ambiente. Então, as mudanças nas atividades dos genes causados pelo ambiente. É uma coisa que é muito legal, né? Epigenética. O que é epigenética? Então, a influência dos genes a partir do nosso ambiente. Por que o estudo do genoma não deu certo? Né? Nem falar, nossa, lá em 1999, 2000, o genoma, a gente vai estudar todo o código genético e a partir daí a gente vai descobrir a causa de todas as doenças. Ninguém nunca mais ouviu falar daquilo, vocês perceberam? Por quê, Adriano? Minha resposta, não deu certo. Por quê? Você tem o gene, hoje o que os cientistas falam, que 80% é ambiente e 20% é genético. O que isso significa? Que o ambiente vai estimular e inibir os genes. Então, na verdade, você tem um gene para uma doença, não sei o que você vai ter. Mas se o ambiente favorecer aquele gene, aí aquele gene se ativa, aí você tem a doença. Exemplo prático disso, a abelha rainha, gente. Geneticamente, a abelha rainha ela tem o mesmo gene que as outras abelhas. Qual que é a diferença? Por que a abelha rainha vira abelha rainha e as outras não viram? E a resposta? A geleia é real. É o que ela come.
O que a abelha rainha come vai definir a ela ser uma abelha rainha, sabia? Isso. Você é o que você come. E aí, o que você tem comido? Porcaria? Ok. Então, enfim, você já entendeu o resto da história. É simples assim. Então, isso é epigenética. Quando a gente fala de epigenética, é o exemplo que eu dou para vocês, gente. É um peixe no aquário sujo. Você é o peixe. Então, se o peixe está sujo, doente, você tira o peixe e você limpa o peixe. Faz sentido? Aí você bota no aquário sujo de novo. Ele vai continuar sujo. É isso. Então, a importância da gente trabalhar o ambiente. Então, a gente limpar o nosso ambiente. Então, quando a gente pensa, o que é importante de fazer em relação ao ambiente? Harmonizar o ambiente, diminuir as nocividades dele. Buscar se proteger dos agentes nocivos. Então, esse é o objetivo em relação ao ambiente. A gente tem um ambiente bom e a gente saber se proteger das coisas ruins. Tá? Vamos dar exemplos bons, então. Alguma coisa sobre alimentação. Daqui uma dica boa. Aqui eu vou falar de alimentação, mas de tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, tá? Por exemplo, de remédios e medicamentos. Vou explicar para vocês. Exemplo, gente, uma das coisas que fazem muito mal, tá? O glúten. Glúten é a farinha branca. Aí eu vou dar uma resposta para vocês. Gente, a farinha que vocês comem agora, ela é geneticamente modificada, tá? Não é a mesma farinha que você come há 200 anos atrás. Por isso que hoje você tem muito mais intolerância a glúten do que antes. Ok? Vou dar um exemplo muito bom para vocês. O que hoje os cientistas descobriram? Que o glúten, na verdade, ele é pró-inflamatório. Ele inflama seu intestino. Isso é um grande problema. E hoje, o segundo maior problema que eles observaram com o glúten. Você tem a barreira do intestino, que é uma peneira. Certo? Ela é fechadinha. Quando você come glúten, qual que é o problema do glúten? Ele abre a peneira. E aí entra um monte de coisa que não deveria entrar no seu intestino, do seu intestino para o seu corpo. Um monte de toxina. Lembra? Toxina, você adoece. Qual que é o terceiro problema disso? Você tem uma barreira no seu cérebro chamada barreira hematoencefálica, que é uma barreira que impede que muitas das coisas que estão no seu sangue vão para o seu cérebro. Inclusive, por isso que hoje remédios de atuação central, eles são muito difíceis de se desenvolver, porque tem que passar a barreira. E muitos não passam. Qual que é o grande treta? O glúten, da mesma forma que ele faz com o intestino, ele faz isso com a sua barreira hematoencefálica. Ele abre a peneira, então entra um monte de toxina no seu cérebro. Você faz uma inflamação no seu cérebro. Já foi comprovado que doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, doença senil, demência senil, depressão, ansiedade, perda de memória é causado por uma inflamação no seu cérebro. E um dos grandes vilões é o glúten. Simples assim. A cara do Renato tá começando a deixar preocupado. Calma, Renato, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Saber disso agora vai te ajudar, meu amigo. Aí você fala, pô, eu não como mais pãozinho, e a dica que eu dou pra vocês: come, mas menos. E a minha sugestão 2.0: come farinha de qualidade. Existem hoje grãos que são integrais, que são de fermentação lenta. E exemplo simples: aquele pão que você come, você não sente aquele peso que parece comer 5 pães, tá ligado? Isso é um pão bom. Aquele pão que você come, você viu que pesou, a fermentação é ruim, o glúten é ruim. Então presta atenção onde você compra o pão. Outro ponto bom, produtos industrializados. Aqui a gente vai falar muito de conservantes. Conservantes basicamente são antibióticos. Gente, por que o milho dura 5 anos na lata? Porque ali não tem bactéria. E como você faz isso? Antibiótico. E hoje os cientistas provaram já que uma das estruturas mais importantes do seu corpo é a sua flora intestinal. Então as suas células, suas bactérias boas do intestino. E você comer tudo isso, você acaba com a sua flora intestinal. Pra vocês terem uma ideia, tá? É muito interessante. Hoje uma das coisas que mais está tendo alta é uma coisa chamada desbiose. Desbiose é quando você tem bactérias ruins no seu intestino. Não sei se vocês sabem, mas sabe uma das formas que vocês tratam desbiose? Vocês fazem infusão via retal, emese, você põe cocô de outra pessoa dentro de você, sabia? Você faz uma transfusão de cocô. Inclusive, você pode ser um doador de cocô, sabia? A cara do Renato também é muito boa, cara. Isso. Gente, isso é real, tá? Eu não tô de sacanagem. Uma das formas de você fazer a sua flora intestinal é você colocar cocô de outra pessoa que tem uma flora intestinal boa dentro de você. Eu já tive pacientes que eu mandei fazer isso. Porque não tinha como fazer. Desbiose. É um problemão isso daí. Outro, lactose. Gente, você já viu na natureza algum mamífero continuar tomando leite depois que cresce? Não, e tem um motivo para isso. Porque não tem. E quando eu falo aqui de lactose, não é só leite, tá? É derivados. Leite, iogurte, queijo e tudo mais. A lactose é uma proteína extremamente difícil de quebrar, então ela é extremamente inflamatória, tá? E não só lactose, a caseína, vários. Então, realmente, eu não indico vocês tomarem muito leite, tá? Nem derivados.
O açúcar. O açúcar ele é muito ruim porque, além de ele ser muito inflamatório, ele também mexe com a sua glicemia e ele também é o alimento predileto das bactérias ruins, das proteobactérias. E aí vai proporcionar desbiose. E aqui eu ponho um parênteses, carne vermelha. A carne vermelha ela é ruim para quem não tem bons genes para digerir a carne. E aí, por exemplo, existem hoje estudos genéticos que veem se você tem boas enzimas para quebrar. Se você tem, não tem problema. Agora, se você não tem bons genes, carne é uma coisa que pode te fazer mal, porque ela gera inflamação. Por isso, um asterisco. Certo? Mais uma vez, gente, todo mundo sabe o que é comer bem e sabe o que é comer mal, certo? Não preciso contar isso para ninguém. E aí, mais uma vez, você é aquilo que você come. Só escolher. Não tô falando que você não precisa meter o pé na jaca. Você pode fazer, mas com moderação, entendeu? Eu falo isso, eu como bem durante a semana para, sei lá, final de semana, vamos pedir uma pizza, vamos comer um hambúrguer, não tem problema. Agora, fazer todo dia é de se pensar. E por final, os medicamentos. E aqui a gente vai falar, eu vou dar uma explicação para vocês à parte sobre remédio. Vamos lá então, medicamento. Eu vou dar uma explicação para vocês muito legal. Sir Hans Heckweger, ele é um médico toxicologista homeopata da década de 1930. E ele dizia o quê? A doença é a expressão do corpo contra as toxinas e a sua intenção é de neutralizá-las e excretá-las. O que ele quer dizer, então, de uma forma bem simples? Para que serve a doença? A doença, segundo Hans Heckweger, é uma forma do seu corpo de eliminar coisas ruins do seu corpo. Faz sentido. Você vai, então, botar para fora, certo? É uma toxina. Vou dar um exemplo bom para vocês. Imagina, então, que você tem uma criança que o dentinho dela está crescendo. Então, ela vai ficar febril, vai ficar moadinha, certo? Aí, o que você faz? Dá um antitérmico. Aí o que você faz? Você derruba totalmente o processo dela inflamatório. E aí você impede que essa toxina saia. E essa toxina vai o quê? Vai acumular. Certo? Então você vai acumulando toxinas no seu corpo. Lembra quando eu falei do câncer? Quando você desregula? É excesso de toxina. Então você vai acumulando toxina. Um parênteses importante. Não estou falando que o antitérmico ele não é importante. Só que ele tem uma fase para isso. E eu vou explicar agora. Qual que é o elo, então, entre a medicina alopática, que são os remédios que você compra, e os homeopáticos? E a resposta é muito simples. Efeito e concentração, então a dosagem. Então, o que a medicina convencional faz? Ela trabalha com altas concentrações para buscar grandes efeitos. Por isso que é 250 gramas de paracetamol, 500 miligramas de paracetamol. São doses extremamente altas. E é por isso que você não pode tomar mais que 3 por dia, que é veneno. Faz mal. Em contrapartida, a homeopatia ela faz justamente o contrário. Ela trabalha com diluições extremamente altas em CH 100, 200, 300 vezes e buscando efeitos altos. E no meio disso tudo você tem quem? Os anti-homotóxicos, os fitoterápicos e os antroposóficos, que trabalham com diluições intermediárias, por exemplo, decimal. Por exemplo, diluído em 10, 20 e 30. Então você tem uma quantidade de remédio, só que ela é um pouco menor. Ela não é a dosagem máxima, ela é diluída em 10, 20, 30 vezes, entenderam? E aí, como diz esse farmacêutico, pequenas doses, como homeopatia, elas vão estimular o corpo. Por exemplo, se você está com febre inicial, o que você quer fazer? Você quer estimular essa febre, então você dá um homeopático. E o homeopático faz o quê? Hahnemann, semelhante, cura semelhante. Então, se você tem uma coisa que está te gerando febre, você toma algo que te gera mais febre, para você gerar toda a febre e o sistema resolver o problema. Fantástico, você vai a favor do sistema. Doses moderadas, anti-homotóxicos, fitoterápicos e antroposóficos. Elas vão modular com a febre. 37. Não travou só para mim, não, né? Agora ele travou de vez mesmo. Tá sem som, E travou. que pena. Travou mesmo. Deixa eu ver se eu consigo avisar ele aqui. Provavelmente ele caiu. Vamos aguardar um pouquinho aí para ver se ele retorna. Eu nem tive coragem de falar que o tempo já estava esgotado, porque tá tão bom ouvir o cara. É,
Caraca, velho, eu nem vi a hora, velho. Também É? não. Ele é maravilhoso. Podia Amei deixar tudo. vendo até umas horas. Normalmente, Olha, eu acho que. Viu? Renato, vamos aproveitar e marcar uma consulta com ele, hein? Cada um de nós, viu? ele vai arrumar paciente, Ô, viu? Sorrato, você Vai. Um paciente, viu? Olha. Nossa, né, que indicou. Vocês foram, Sorrato e Márcia? Acho que é o tempo para tomar o remédio agora, né? Eu já fiz uma consulta com ele uma vez, É. dor no tornozelo, e daí ele me atendeu no consultório e tudo. Daí ele falou, ó, faz o seguinte, exercita a ponta dos pés na escada. Eu falei, pô, tô com dor no tornozelo. Resolveu, nunca mais tive. Uma só, nem precisou voltar mais. Não, imagina. Legal. Muito bom. É muito interessante. E ele nem falou da nova medicina germânica, que é o curso que eu fiz com ele. E aí, Você Márcia? sabe que eu me interesso, Márcia, por essa terapia germânica. A nova medicina germânica é fantástica. E ele dá muito bem. Eu fiz, acho que há 4 anos atrás, quando eu conheci. Foi uma imersão de uma semana, o dia inteirinho. E ele, assim, nesse pique. Nesse pique, papá. A Ele é bom demais. conexão que ele faz com os assuntos é incrível. Ele é muito rápido. Ele é um gênio, né? Nossa, é um menino. Era um menino. Há 4 anos atrás era um menino. Não, é o conhecimento que ele tem. Ele não é. Ó, ele não é questão de ser um menino, ele pode ser um menino material, mas o espírito dele já trouxe tudo isso junto já. Imagina as outras vidas, o quanto ele não estudou e mexeu com medicina. Exatamente. É incrível. O que me chama mais atenção é justamente isso, a conexão que ele faz com vários assuntos e tudo assim relacionado baseado em ciência. E você não tem como dizer não. Você tem Os pontos, todos os pontos amarradinho. Ainda traz o triângulo, né, Renato? O triângulo. Até o triângulo invertido. A hora que ele veio com aquele triângulo e falando as coisas que ele falou, eu falei, pô, não é possível. Não é? Depois disponibiliza o contato dele para que alguém que esteja interessado, eu mesmo vou procurar marcar uma consulta, alguma coisa assim. Sim, ele está Não, escrevendo. gente, vai ser um prazerzaço. A internet dele se vocês quiserem depois, eu passo para vocês. Tem o meu site, tá? E eu mando para vocês. Renato, você pode mandar para mim o link, por favor, para mim continuar disponibilizando a tela, por favor? Ele voltou, é ótimo. Voltou no invisível. Você é virado no girar, hein, mano? Ele estava ouvindo a gente falar. Sou virado no giraia? Por quê? O Adriano é virado no giraia, velho, da hora. Você tá sem câmera. Acho que você... Eu não sei se você pensou que você estava falando até agora, fazendo a demonstração, mas você estava cravado, se você não sabe. Segundo o Nivaldo, você foi tomar um remédio. Não fui, eu prometo. Eu vou falar para vocês, sabe quanto tempo eu não tomo remédio alopático? 6 anos, para 7. Nunca mais tomei. Sensacional. Cadê você? Brincadeira, meu amigo. Vocês estão me vendo, gente? Eu não sei porque a minha câmera não está funcionando. Eu estou me vendo, mas vocês não estão me vendo, né? Não. Mas eu coloquei você como co-host, você pode voltar a compartilhar a tela. Então, tá aqui, o anfitrião desabilitou. Eu não sei por quê. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da call e eu entrar de novo, tá bom? Eu acho mais fácil. Isso. Tá. Beleza. Você acha que ele tá ligado no horário? Nós vamos até amanhã de manhã com ele. Meia-noite hoje. Não, eu falei, se eu falar para ele que está na hora de terminar, o pessoal vai me matar. Porque... Sim. Então, quem quiser sair, vai saindo. E quem mas deixa. Mas está sendo gravado ainda? Continua sendo gravado, Renato? Continua. É isso. Quem caiu foi ele. Voltei? Voltou. E aí, tô aqui? Aê, agora foi. Deixa eu colocar você agora de co-host. Aê!
Então, gente, eu vou fazer o seguinte, depois se vocês quiserem, eu mando o meu site para vocês. E aí lá tem todas as informações. Inclusive, a parte da aula sobre esses conceitos de saúde integrativa, eu explico tudo lá. E aí, se vocês quiserem até ler e tal, é bem legal. Dá uma explicação bem mais simples, mas faz muito sentido. E aí, se vocês quiserem, lá tem a parte de agendamento, inclusive, tem a parte de parcerias. Um dos meus grandes objetivos agora, nesse processo de mudança que eu estou fazendo, eu quero ensinar isso para as pessoas. Inclusive, eu estou buscando parceiros para divulgar os cursos que eu estou dando, entendeu? E esse daqui é uma parte do material do curso que chama-se de autorregulação emocional, que é um curso que eu estou voltando para pessoas que querem ter autoconhecimento, especificamente para a parte emocional, para elas aprenderem, por exemplo, sobre como funciona um conflito emocional, como o seu corpo fisiologicamente responde ao estresse emocional. A gente vai entender como é que seu corpo responde a tudo isso. A gente vai explicar também sobre as 7 emoções, como expressar cada uma delas, entender o que é emoção, do que é sentimento de uma forma prática, entender como expressar cada uma delas. Vou ensinar para vocês o conceito básico da terapia polivagal, que eu vou ensinar para vocês como sentir a emoção e como expressar essa emoção. Lembra da zebra? Vou ensinar vocês a ser zebra. Vocês sempre foram zebra, na verdade, mas vocês perderam a chance vocês aprenderam a fazer isso. Então eu vou ensinar para vocês a como fazer isso. Eu quero ensinar para vocês um pouco sobre desenho humano, vou explicar como cada um funciona, explicar como cada um conversa com Deus. E será um curso de um final de semana. Eu não quero alunos, eu quero parceiros para divulgar esses cursos. E inclusive em porcentagens tal, a gente cobra um valor, 40% do valor é para o parceiro. É uma ideia realmente de que todo mundo crescer. Eu quero crescer. Eu quero que as pessoas saibam disso. Eu tenho muita vontade de passar isso adiante. É aquilo, é o conhecimento, e o conhecimento ele não tem que ter limite. Eu falo que qual que é a nossa grande sacada como ser vivo? A gente aprende como no passado. Então a gente continua a partir de onde o outro parou. Isso é a maior capacidade do ser humano, contar histórias. E o conhecimento é difundido. A gente não precisa passar por tudo de novo, senão o processo evolutivo é muito mais lento. E uma fala que eu falo muito legal. Nós, como seres humanos, a gente não tem instinto, vocês já perceberam? Para não falar que não tem instinto, a gente tem um só instinto, sabe qual é? Buscar o peito da mãe. A gente faz sucção. Se você pegar um bebê, ele acabou de nascer, você pega ele, põe ele na barriga da mãe, ele consegue escalar e chegar no peito da mãe. É a única coisa que você sabe fazer como ser vivo, sabia? O resto, você não sabe fazer mais nada. E é que é legal. A natureza é muito sábia. Então, a gente nasceu sem instinto. Então, para isso, a gente ganhou outra ferramenta. Qual? A capacidade de aprendizado. A gente tem uma capacidade de aprendizado até os 7 anos de idade, o primeiro setênio, absurda. O seu cérebro processa uma informação numa quantidade surreal. Pra você ter uma ideia, quando a criança nasce, gente, ela nasce com 10 vezes mais neurônios que um adulto, tá bom? Porque ela tem a capacidade 10 vezes mais rápida de aprender. Só que esses neurônios, 85% deles morrem no primeiro ano de vida. Então, o primeiro ano de vida para a criança é onde ela vai aprender 80% da vida dela. E aí para e só pensa o que a gente está fazendo com as crianças hoje em dia. É assustador, cara. É tenebroso, cara. É tenebroso. Eu olho para aquilo, eu tenho um treco, cara. Porque, tipo assim, é um potencial que você literalmente tá jogando no lixo. Mas no lixo, já, pá. E aí você vê as crianças hoje em dia do jeito que tá, você acha que é por quê? Porque a gente não gerou um ambiente, a epigenética, ideal para o desenvolvimento dessa criança. Cida, pode falar, desculpa, eu enrolei um pouquinho, mas fica à vontade. Ô, Adriana, eu tô amando. Eu trabalho com terapias também e estou buscando parcerias no espaço que eu abri. Então a gente vai conversar sobre isso, porque eu acho Combinado. que a Entra lá parceria no é a site. do momento agora. E é aquilo, eu quero parceiros justamente para juntar alunos, entendeu? Eu não quero ir Sim. atrás do aluno, eu quero trazer, eu quero parceiro para trazer os alunos. E aí, Certo. estamos aí para fazer qualquer coisa. Eu sou um cara Beleza. extremamente flexível sobre o conteúdo. Fala, Adriano, você tem essa matéria aqui? Tenho, mas você pode trocar essa por essa? Posso. Você pode abordar isso? Posso. Pode tirar isso? Posso. Faça o que você quiser. É aquilo, eu Maravilha. sirvo.
eu sou um cara muito flexível. Eu pego o meu conhecimento e eu coloco ele à disposição. Cida, eu vou pedir um favor para você então. Gente, vou até passar aqui com a permissão do Renato. O meu site é adrianomiura.com. Entra lá, tem todas as coisas para agendamento. Quem quiser agendar o agendamento, ele é online. Ele se agenda online para o espaço que eu atendo aqui em São Paulo. E também tem todas as partes de parceria. E aí vocês podem entrar em contato comigo. Pô, Adriano, tem interesse na sua parceria em tal curso. Beleza, mando para você o PDF, explico como é que é o curso, explico os valores, explico tudo bonitinho. A gente senta e conversa. Amanhã mesmo eu tenho 2 reuniões para justamente conversar com parceiros potenciais sobre a divulgação desses conteúdos. E se assim vocês quiserem serem parceiros também, é um enorme prazer. Estou aqui para servir a todos que assim tiverem interesse. E aquilo, não só para agregar em conhecimento, mas agregar também em valor financeiro. E isso é muito importante. Isso é extremamente importante. A gente tem que dar valor ao que a gente faz, ao nosso trabalho, e a outra pessoa também tem que somar em todos os sentidos, seja ele em conhecimento, seja ele em aprendizado, seja ele no financeiro. Estamos aqui para todos, sem problema nenhum. Adriano? Beleza? Ótimo. Então, só para terminar aqui, eu não sei onde a gente parou, mas assim, Tá só me para terminar a ouvindo, ideia... Adriano? Oi, tô. Pode falar, Renato. Tá. Assim, normalmente, né, a gente finaliza a egrégora às 10 horas da noite. Ops, desculpa, eu passei um pouquinho do horário. No meu sentimento, eu falei assim, o pessoal vai me matar se eu falar para ele que está na hora de acabar, né? Mas para você ter uma noção, assim, vai ter uma pessoa que hoje vai ser a Márcia Kondo, que foi Márcia. que convidou dessa vez, vai fazer o agradecimento a você, né? Ok. E depois a gente volta para você fazer o fechamento, tá? Ok, pode ser, eu agradeço. Nós Obrigado. vamos compartilhar com certeza o teu site. Eu agradeço. A hora Muito que você obrigado. caiu, muitos de nós já estavam comentando, poxa, eu quero agendar com ele e tal, né? Então, se você autorizar, inclusive, vamos compartilhar esse material que você Claro. colocou, se você até puder, porque você não está lá no grupo da egrégora, né? Não, não estou. Mas eu mando para você, pode ficar tranquilo. manda Eu que mando eu os PDFs, passo. eu mando sem problema nenhum. Claro, um prazer. Agora, Pode. antes de passar para Márcia Kondo, você ainda Sim. vai usar o compartilhamento, não? Eu vou, mas se você quiser eu tiro, depois eu volto. Tá, Se você então tira quiser. um pouquinho, porque eu Ok. faço questão de que todos possam estar na galeria aí, porque o que eu vou falar agora diz respeito a você. Deixa eu ver se Foi. Legal. É uma coisa muito fantástica, porque você está falando de energia, você está falando de campo, e eu vou te falar uma coisa, assim, as pessoas que frequentam a egrégora desde o início, talvez se hoje a gente perguntasse para cada uma delas qual foi a noite mais impactante que nós tivemos, uma grande maioria vai falar que foi uma noite que esse casal que está aqui, o Denis e a Cláudia, deram um depoimento e eles choraram, a gente chorou, foi uma noite mágica. Sabe que noite foi essa? Na noite que o único palestrante nesse tempo todo faltou. Faltou sem avisar a gente. E a gente ficou ali na sala esperando e o cara não apareceu. E era você. Então, olha como você já tinha uma energia plantada nesse campo, porque aquela noite, cara, foi mágica. Eu acho que a gente nunca se emocionou tanto numa egrégora. E aquela noite ninguém tinha combinado nada, porque estava todo mundo, né, esperando a tua vinda. Ó, que linda! E aí começamos. Fala oi, fala oi. Oi, lindo. Tudo bem? Lindo. Como é o nome? Oi. Minha Como é o filha. nome, Adriano? Peraí. Como você se chama? Flavinha. Flavinha. Ah, linda. Parabéns. Entendeu? Então, eu fiz questão de contar essa história porque realmente casa com tudo que você... Tchau. Tchau, linda. Tchau, Lavinha. Tchau. Casa com tudo que você falou essa noite, né? Dos campos, da energia, né? Eu falei, pô, eu fui me lembrar que aquela noite foi mágica e você deixou
a tua magia para nós trabalharmos aquela noite, tá? Então, só isso que eu queria dizer. Eu vou passar para a Márcia fazer o agradecimento para você e aí depois volta para você e você faz o fechamento da maneira que você quiser. Márcia, por favor. Adriano, olha, foi surpreendente, como sempre. Obrigado, mano. Adoramos, muita honra em tê-lo aqui com a gente e você compartilhar conosco todo esse conhecimento. Isso, assim, é de grande valia para todos nós, do grupo Mais Atitude. Então, em nome do Mais Atitude, eu agradeço aqui a tua disponibilidade em passar esse conhecimento e uma noite gostosa, né? Divertida, de muito conhecimento, de muitos insights, como você sempre fez, né? E falei para o pessoal, quando você sumiu, você nem tocou na nova medicina germânica, Não. imagina. Nem cheguei nisso aí ainda. Vai ter que voltar um outro dia para falar dela, né? Vai ser um prazer se assim me convidarem. Por dividir todo o conhecimento possível. Adriano, Márcia, bom, muito só queria agradecer obrigada, a viu? Márcia. A Gratidão. Márcia e a Elaine que me convidaram, eu conheci, né, conheci a Márcia. E, mais uma vez, lembra que eu falei sentido, propósito. A regra do jogo da vida, o propósito da vida e qual é a sua função aqui. Dentro das coisas que eu estudei, eu cheguei na minha resposta, qual é a minha função. E a minha função é de dividir conhecimento. E eu hoje estou aqui perante a vocês para dizer uma coisa muito simples. Essa é a minha função aqui. E poder ter a certeza de que eu exerço a minha função é algo que me dá muita paz, que me dá muita certeza. E dentro da ser humano, a gente fala que a gente é movido por um convite de vocês, é algo que realmente me diz, esse é o meu caminho, entende? E acredito, da mesma forma que eu passo o meu conhecimento para vocês, poder exercer o meu papel, receber esse convite de vocês, e é um prazer poder servir a vocês naquilo que eu sou. Eu agradeço. Muito, de verdade. Gratidão, surpreendente. Agradecer. Elaine, Agradecer. você Muito quer dar uma obrigado. palavra para o Adriano, Elaine? Por favor. Oi? Quer dar uma palavrinha para o Adriano? Ai, Então, estou muito feliz, né, de hoje ter dado certo, porque na verdade aquele dia foi um mal-entendido, enfim, né, tá tudo certo, né, como você falou. E vou aproveitar aqui o momento, né, para agradecer o Adriano. Realmente estamos na parceria há muitos anos, né? E iniciamos ali, né? né? Enfim, nós iniciamos, né, esse movimento aí com a nova medicina germânica. A primeira palestra que ele deu foi na minha sala e foi no dia exatamente que o Hammer desencarnou, né, fez a passagem. Foi exatamente naquele dia. Então, eu disse para ele, eu acho que isso é um sinal, né, do Dr. Hammer passando o bastão aí para o Adriano, porque realmente, gente, falando em medicina germânica, como o Hammer passava, como ele deixou, e ainda ele deixou mais palatável, né, para o entendimento, foi o Adriano. E eu estou nessa parceria até hoje e estamos criando novos produtos, né, com todo o conhecimento do Adriano, tá? E o mais novo produto é justamente o que ele falou. É um final de semana de conhecimento, de trocas, né, para qualquer pessoa que possam se disponibilizar para estar, né? E é um final de semana de muito, muito conhecimento. E aí também para terapeutas, né, um outro produto. E a nova medicina com a natureza da cura, que são 3 módulos, né, onde a nova medicina faz parte, que hoje nós estamos aí acontecendo, né, esse curso está acontecendo no meio dos médicos, né? Então, é um momento bem feliz para a gente também, né, Adriano? Sim.
é um momento de realização, sabe? E, poxa, tá aqui, Acho que é aquilo isso. que... É isso, é Gratidão realização. a todos que estão aí, né? Uhum. Gratidão, Só Elaine. realmente Um abraço ao Pode agradecer. continuar, Adriano. Então, que realmente é isso, é a realização de um projeto. Eu já venho com a Elaine já há muito tempo, e a gente tem sempre, sabe, galgando, assim, mas sempre muito difícil, é algo novo. E aí as pessoas têm muita resistência. Mas eu percebi, eu falei para Elaine, é agora. Eu mesmo me abri para muitas coisas, eu tinha muita resistência para várias coisas, eu falei, cara, não dá. O mundo, ele tá precisando disso. E eu falei, aí foi muito interessante, porque eu fechei meu consultório, não faz nem um mês, foi dia 31 de julho que eu entreguei meu consultório. E eu não tinha nenhuma dessas ideias desses cursos. E foi eu parar e falar assim, ok, o universo tá falando. Você precisa parar, cara. Você precisa largar da sua certeza para você ir para algo novo, que eu não sabia o que era. E aí até foi interessante, quando eu decidi fechar o consultório, todo mundo me perguntou, mas Adriano, o que você vai fazer? E eu falava, eu não sei. Eu não sei. A única coisa que eu sei é, eu preciso fazer isso. É um salto de fé. É você pular no desconhecido. Você não saber o que tem na frente, o que tem embaixo, o que tem em cima. Você não sabe o quanto você vai cair, mas você tem a certeza de que algo vai te segurar no caminho. E eu pulei. Eu simplesmente fechei o consultório. E a partir daí, as coisas elas começaram a dar certo. E aí tudo foi maravilhoso. E aí, poxa, não passou nem um mês, vai fazer um mês amanhã. E eu tô com isso, eu tô com essas aulas, eu tô atendendo os meus pacientes e tô muito feliz de poder estar exercendo a minha função, exercendo o meu papel. E mais uma vez convido a vocês para que, se vocês querem participar dessa consciência, seja fazendo curso, seja divulgando, seja sendo um parceiro, seja só ouvindo, eu já estou muito feliz. Realmente, eu já estou muito feliz. E mais uma vez, só tudo isso, ela que me fez o primeiro convite do curso, e graças a esse convite eu pude estar onde eu estou agora. Então, eu realmente agradeço em especial a Elaine, mas a todos vocês que hoje abrem essa porta para mim e têm a oportunidade de eu poder estar passando o meu conhecimento, a minha função para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bonitinho. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, senhor. O convite para o seu retorno já está feito. Depois vamos conversar sobre data. Tá? Combinado. Eu não vou furar, eu prometo. E vamos acessar seu site. Pode estar certo disso. Combinado, Vamos fazer muita combinado, parceria aí. combinado. Vai ser um enorme prazer, gente, de verdade. Gratidão. Gratidão, Adriano. Gratidão. Gratidão, Adriano. Gratidão, muito obrigado mesmo. É Boa maravilhoso. noite. É maravilhoso. Obrigada. De verdade. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Quando noite. você Boa noite, for me mandar Dri. Tchau, o tchau. material, Tchau, tchau. manda o link do teu Instagram também. Ah, Tá? tá, eu mando. Tudo que Eu vou mandar possa tudo para divulgar você, teu por trabalho, favor, você me Renato. manda que eu vou colocar no grupo. Bom? Ok, combinado. Muito obrigado, gente. Um Valeu. forte abraço, viu? Tchau, Obrigado. obrigada. Tchau, Obrigado. beijo. Obrigado, Tchau. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Bonitinho, novinho.